João Autopeças, sempre com grandes promoções de baterias Moura e Zeta. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, exatamente 20 horas 34 minutos. Lucas de Souza. Ah, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, um abraço do tamanho do Brasil. Hoje devidamente uniformizado, Lucas de Souza na área, com a melhor equipe de transmissão esportiva do rádio brasileiro. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. O meu muito boa noite, está no ar mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje, 3 de maio de 2022, daqui a pouquinho às 21h30 no Estádio dos Aflitos em Recife, a bola rola pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o Bugrão em busca de mais uma vitória contra o Timbu, Guarani Náutico. É o jogo que você vai acompanhar com essa equipe de craques aqui dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Rapaz, daqui a pouquinho às 21h30 a bola rola para Guarani e Náutico e eu convido você, torcedor, no Facebook e no YouTube a curtir a nossa transmissão, curta, compartilhe e comente. Vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão. A nossa transmissão aqui vale a pena, não vale? Então deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais, ajude os canais Futebol Interior a crescer. Futebol Interior. Hoje as feras comigo que farão Guarani e Náutico e Guarani, ele trazendo sempre os destaques, Albert Cavalcante nas reportagens. Do meu lado direito, Wagner Ferreira também vai trazer análise tática, esmiuçar as 4 linhas do gramado. E, claro, o nosso maior componente é você aí de casa, curtindo, comentando, participando da nossa transmissão. Por aqui falamos sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Utilize o voucher Futebol Interior e ganhe vintão na sua primeira aposta. E aí, você apostou no Náutico ou apostou no meu Bugrão, no nosso Bugrão, em busca de mais uma vitória? Aposte lá na BetChamps. Utilize o voucher Futebol Interior para vintão na sua primeira aposta. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozuno Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, para você cuidar da saúde e ficar fininho até o final do ano. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Quando estamos com o uniforme da Rádio Futebol Interior, estamos vestindo Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, a melhor pizza de Campinas, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121, 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Futebol Interior. Citando aqui a nossa coordenação de Carlos Corsato, direção executiva dele, o grande Bozó, Elcio Paiola, direção comercial do meu amigo. Alô, Claudinei Corsi, seja onde você estiver, o meu grande beijo, meu grande abraço pra você, uma boa recuperação. Você faz falta aqui, viu, Claudinei? E direção geral do nosso querido Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E eu já vou girando as vozes que comigo farão essa grande transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Eu começo com ele, o homem que traz as estatísticas, o homem que, apesar de estar no estúdio, é como se estivesse dentro do campo, porque ele traz os destaques. Quem é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Ah, boa noite, Albert Cavalcante. Sobe esse hino remixado do Guarani. Guarani e Náutico, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e os destaques de Náutico e Guarani, Alberti. Boa noite, Lucas de Souza, ao nosso querido presidente e ao nosso Felipe Marques. Tudo bem com você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior? É o Guarani que entrou na zona do rebaixamento. Ai, meu Deus do céu. Com os resultados da rodada.
Com 4 pontos, o Guarani está na 17ª posição e abre o Z4. O Guarani que conquistou sua primeira vitória na rodada passada, né? Venceu 1-0 sobre o Criciúma com a noite de gala. Uma noite de gala do Maurício Kozlinski. E a dor de cabeça em dobro, né, para a partida de hoje. Isso mesmo, primeiro que o Guarani faz 33 anos que não vence o Náutico lá. Oi? 33 anos, exatamente 1989 É, foi a última vitória. quase a metade da sua idade, Albert Cavalcante. É isso mesmo. Muito obrigado. E tem que tomar cuidado também com os pendurados, viu? Ronaldo Alves, Leandro Vilela e o Nicolas Careca, né? Para o derby, né? Para a próxima rodada, o derby 203. Então, essas aí são as duas dores de cabeça. E lembrando também a parte boa, se o Guarani vencer hoje, ele salta da 9ª colocação e vai para 7 pontos e pode ultrapassar até o próprio Náutico, viu? E falando em Náutico, como é que vem o Timbu? Os destaques da equipe pernambucana, Albert Cavalcante. É o Náutico. O Náutico chega embalado pelo bicampeonato pernambucano conquistado no sábado contra o Retrô. E a fase também é positiva no Campeonato Brasileiro. Após 2 vitórias seguidas na Série B diante de Operário e do CRB. O clube pernambucano aparece na 9ª colocação e entra no G4 se caso houver uma vitória. Isso porque chegará aos 9 pontos e ultrapassará 5 equipes, entre elas a Chapecoense, que hoje fecha a zona de classificação da Série A com 8 pontos. E quem está fora, né, da partida do Náutico é o João Paulo, zagueiro, e está em recuperação da lesão do joelho. E do lado do Guarani, eu que deixei passar, o Giovinco Augusto. Giovinco Augusto, ele que estava suspenso na rodada passada, ele não viajou, né? Tivemos informação durante a semana, pode ser blefe, né? Vamos descobrir aí, né, que ele não viajou, né? Sentiu um desconforto muscular, etc, etc, e não vai participar da partida do Náutico, já pensando no derby. Então vamos esperar aí para ver o que o técnico Daniel Paulista vai mexer na equipe, viu, Lucas? Esses são os destaques iniciais de Guarani e Náutico, na voz dele, Albert Cavalcante, o melhor repórter esportivo de Campinas. E do meu lado direito, ele, quem vai esmiuçar taticamente, analisar o traçado, as 4 linhas, o nosso presidente, o nosso querido Wagner Ferreira. Boa noite, presidente Wagner Ferreira. Náutico e Guarani, Guarani e Náutico. 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí? Qual a sua expectativa para o jogo? Boa noite, Vagnão. Boa noite, um abraço, Lucas, um abraço, Albert e Felipe na mesa e os nossos amigos internautas. Olha, é um jogo interessante esse jogo do Náutico com o Guarani. O Náutico ainda em ressaca pela conquista do bicampeonato pernambucano. Ele que venceu o Retrô, aquele fatídico lance do Jean Carlos para cima da área. Lamentável. Conhecimento disso. Lamentável. Né? E deve pegar um gancho para isso. Aliás, abro até um parênteses aqui, porque eu estava vendo a legislação. E se ele pegar uma punição em dias, ele vai ser suspenso no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, se ele pegar em jogos, ele vai cumprir no Campeonato Pernambucano. Então, essa é a legislação. Como é que é? Em jogos ele cumpre no Campeonato, Pernambucano. Em dias ele pega no Brasileiro. Vamos supor que ele pegue 180 dias de suspensão. Okay. Já começa a contar já na Série B. Então, é essa situação do Giancarlo que vai muita gente preocupada. Joga hoje? Vai, claro que vai jogar. É um outro campeonato, não tem suspensão automática. Então, é o craque do time, né? Exatamente. Então, cuidado com ele. É chovendo molhado, vou dizer que toma cuidado com o Giancarlo. No último jogo que o Guarani jogou lá, empatou 1-1. Sim. O Giancarlo fez o gol. E aí, quem fez o gol de empate do Guarani foi o Bruno Sávio de cabeça. Sávio. Cruzamento do Júlio César, o Bruno Sávio fez de cabeça. Empatou 1-1. E hoje é uma história que pode se repetir, que eu acho que até que 1-1 não será um mau resultado, tendo em vista que mantém o embalo do Guarani, uma vitória e um empate, para o clássico de domingo contra a Ponte. Com relação à escalação, é o que o Daniel Paulista tinha em mãos, disponível. Até eu acho que a não ida do Giovanni Augusto é um migué. Negócio de contusão, para mim, foi apenas para preservar o jogador afinal de contas, presidente, é um dos melhores jogadores do Guarani. Não que seja um super craque, mas é um dos melhores. Até nisso que você tá falando, né? Em cima disso, eu lembrei do Bruno Sávio, né? Lembra que todo derby aí, a turma, né? Sempre no pré-derby, ele se machucava, né? E teve aí até, a turma começou até mesmo a dizer, alguns torcedores, né? Maldosos, né? Que o Bruno Sávio fugia mesmo de derby, até que teve um derby que ele jogou e jogou bem. Então acho que para evitar, né? Para evitar essa falácia também aí, dá aquela poupada, né? Como essa é a famosa poupada igual o Ludic, a dengue do Ludic.
Pois é, e só para concluir então, o que o técnico Daniel Paulista tinha de melhor ou tem de melhor está no campo hoje, para enfrentar esse Náutico que eu espero que venha realmente na ressaca, para que não exija muito do Guarani, porque jogar lá sempre foi difícil, jogar lá é complicado. E vamos esperar então que com essa escalação, acho que está bem escalado o Guarani, a opção ali do Persson ou do Marcinho, pelo que nós vimos do Marcinho na partida contra o Criciúma, para mim não aprovou. Então o Persson acho que cai certinho aí com esse. Seria uma espécie de terceiro volante, vamos chamar assim. E alimentando ali o Bruno José, o Nicolas e o Júlio César. Até o centroavante, né? Cá entre nós, entre Nicolas e Lucão, acho que a diferença é muito pouca também. Porque escala um, escala outro, o gol não sai. É trocar 6 por meia dúzia, né, presidente? O gol não sai do centroavante. Então, realmente. É o que há para hoje, e o técnico Daniel Paulista, pelo menos na minha opinião, acerta o time para começar a partida. Esses são os destaques iniciais de Guarani e Náutico. Náutico e Guarani, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu já convido você, querido torcedor, deixa o seu like, deixa a sua curtida no Facebook e no YouTube. São 2 canais no YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, a melhor transmissão esportiva do Brasil. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Só que você tem Albert Cavalcante, só que você tem o presidente Wagner Ferreira e Lucas de Souza trazendo a emoção do futebol. Pois não, Albert? Guarani definido e escalado. Então no pique do rádio, vamos saber como é que vem o Bugrão para a partida de hoje, Albert. É, o técnico Daniel Paulista define o Guarani assim: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Leandro Vilela, ele está pendurado. Rodrigo Andrade, Bruno José, Eduardo Persson, Júlio César, Nicolas Careca também está pendurado. Essa é a formação do Bugrão, daqui a pouquinho a gente confirma de forma oficial. Lembrando sempre que falamos em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Alô Fininho, grande abraço. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bebidas Poti lá de Potirendaba. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais destaques de Guarani, de Náutico, a palavra do nosso querido doutor Arthur Eugênio Matias e muito mais de Náutico e Guarani. Aguarde instante só, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Estamos de volta com a melhor equipe de transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. São os canais Futebol Interior na transmissão de Náutico e Guarani. Na abertura desse segundo bloco, vamos passar a palavra ao nosso diretor-geral, o senhor Arthur Eugênio Matias, trazendo histórias do nosso futebol, trazendo a memória da nossa tradição futebolística para Náutico e Guarani. Fala, doutor Arthur Eugênio Matias. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Náutico e Guarani para falar de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro. Ainda hoje faz parte do folclore de nosso futebol. Eu vou falar de Dedéu, ponta direita Dedéu, que jogou no Náutico em ótima fase e no Guarani, sem deixar saudade nenhuma. Dedéu ficou conhecido por frases um pouco diferentes no futebol. Dedéu, como que você fez aquele gol? Eu fingi que fui, não fui e acabei fundo. Uma das histórias de Dedéu, ponta direita, marcou época, foi campeão no Náutico. Você vê aí uma foto de Dedéu, campeão no Náutico em 1974. Olha o Dedéu no Náutico em 1974. Ele é o primeiro agachado. Depois dele vem Vasconcelos, Jorge Mendonça, Paraguaio e Lima na ponta esquerda. O goleiro desse time é Neneca, que também jogou no Guarani e foi campeão brasileiro em 1978. E olha aí Dedéu, novinho, 20, 21 anos, no Guarani de Sobral. Dedéu é o primeiro agachado. Guarani de Sobral, Guarani com Y, no interior do Ceará. Dedéu, o primeiro agachado, início de carreira. Dedéu nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 22 de fevereiro de 1950. O nome do Dedéu, Ederlino Pereira Silva Filho. Ederlino virou Dedéu e ele começou a carreira no Ceará. A família dele saiu da Bahia, foi para o Ceará e ele começou jogando no Guarani de Sobral. Um bom time do Guarani de Sobral, bem no início dos anos 70. Tinha um meia que ficou conhecido, Teco Teco, um meia que jogou muito tempo no Guarani de Sobral, depois foi dirigente, treinador do Guarani de Sobral. Dedéu foi tão bem no Guarani de Sobral que logo em 1972 ele foi para o Náutico e virou titular do Náutico, virou quase ídolo do Náutico, de um bom time do Náutico que você acabou de ver a imagem fixada no futebol interior. Aliás, se você quiser falar de algum jogador do passado, fale aqui, com o futebol interior. Eu conto a história do jogador
que você tiver com saudade, que você quiser mais detalhes. Mas hoje eu estou falando de Dedéu, ponta direita, que chegou ao Guarani em meados de 1977, numa troca com o atacante Campos, que o Guarani havia comprado do Atlético Mineiro. Olha o Campos aí, com a camisa da seleção brasileira. Dedéu chegou ao Guarani em 1977, trocado por Campos. Foi um dos maiores absurdos contra o Guarani do ponto de vista financeiro. O presidente do Guarani à época, Leonel Martins de Oliveira, havia comprado o Campos junto ao Atlético Mineiro por uma fortuna e depois trocou o Campos por Dedéu. Zé Maria, um meia, também veio na transação. Uma imagem de Dedéu em 1977 com a camisa do Guarani. É uma foto da revista Placar. Você vê em cima Amaral, Zé Maria, que eu falei, é o segundo jogador que está acima. Beto, Adriano, Renato, Gomes, Manguinha, Edson, Gilberto, Mauro, Davi, Cuca, Índio massagista. Depois sentados, o Tião Tomé, também outro jogador lendário, Dedéu. Dedéu é o segundo que está sentado junto com Zé Luiz, Ziza, Jute, Zenon, Paulo Amaral, o técnico, embora Paulo Emílio, que trouxe Dedéu para o Guarani. Carioca, preparador físico, Pedro Pires de Toledo, também preparador físico, Sidney Poli, treinador de goleiros, Romário, Miranda e Valdez. E os goleiros agachados, Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Mas Dedéu não foi bem no Guarani. Ficou cerca de 8 meses e foi negociado no final de 1977 com o São Bento de Sorocaba. O Dedéu não fazia parte do elenco de 78, nem em treinamento. Quando Carlos Alberto Silva chegou ao Guarani, Dedéu já não estava mais em Campinas. Dedéu foi para o São Bento de Sorocaba. No São Bento de Sorocaba disputou um campeonato paulista. Você vê aí, Dedéu com a camisa do São Bento de Sorocaba, num jogo pelo Paulista de 78, mas disputado no início de 79. Dedéu disputa a bola com Pedrinho, lateral esquerdo do Palmeiras. Este 7 do São Bento é Dedéu. Teve uma passagem pelo Inter de Limeira. Ele foi emprestado em 78 para a Inter de Limeira e subiu a Inter. Fez parte do elenco da Inter, que foi campeã da divisão intermediária, subindo para a primeira divisão. E daí a surpresa. Dedéu foi para Portugal e virou ídolo em Portugal. Jogou na segunda, terceira, campeonatos semi-amadores, mas Dedéu jogou até completar 44 anos em Portugal. Dedéu mora hoje em Portugal, de vez em quando está em Recife, mas Dedéu virou uma lenda. Marcou época em Portugal. E aí está uma foto de Dedéu no Ginásio Clube Alcobaça de Portugal. Olha o Dedéu, ele é o segundo sentado. Da esquerda para a direita, ele é o segundo sentado. Dá para perceber, até pelo estádio, pelo gramado que nem grama tem, que o Ginásio Clube Alcobaça era um clube semi-amador na terra portuguesa. Mas ainda em Portugal, o melhor momento do Dedéu foi numa equipe chamada Ginásio Clube Alcobaça, que você está vendo o emblema aí. Hoje disputa apenas competições amadoras, mas Dedéu fez gols, foi artilheiro e ídolo, mas jogou em várias equipes pequenas de Portugal. Ok? Aqui no Futebol Interior, contando a história e a carreira de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro, Dedéu, o ponta direita que jogou no Guarani de Sobral, no Guarani de Campinas. Melhor fase dele foi no Náutico, esteve no São Bento, na Inter de Limeira e marcou época no futebol português. Aqui no Futebol Interior, você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Fale com a gente, mande aqui uma mensagem, entre em contato
por qualquer plataforma com futebol interior, que eu conto a história de um jogador do passado, de um jogo do passado, de algo relevante para a história do nosso futebol. Hoje eu falei do Dedéu, aqui no Futebol Interior. Valeu demais, doutor Arthur Eugênio Matias, contando a história de Dedéu. Dedéu que hoje mora lá em Portugal. O Oineg Rutra chegando aqui falando, Dedéu mora em Portugal. Grande abraço, Oineg. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Deixa o seu like, Oineg. Participe da nossa transmissão. Faça como ele. Deixa o seu like, compartilhe, curta a nossa transmissão. Vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa jornada esportiva. Albert Cavalcante, mais algum destaque de Náutico e Guarani? Guarani e Náutico é o Bugrão contra o Timbu pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E eu vou trazer agora, né, falando em destaque, aí o Felipe Marques tá na agulha aí, na ponta da agulha. Tá? Então eu vou trazer aqui, né, a assessoria de imprensa, né, antes, né, das viagens, ele sempre escolhe algum jogador aí para poder falar para a imprensa. E essa semana aqui foi escolhido ele, o Matheus Pereira, ele que estava suspenso na partida contra o Criciúma, ele que volta a titular absoluto, homem de confiança do técnico Daniel Paulista, ele vai deixar a sua palavra aí. Sendo que as perguntas foram feitas pela própria assessoria de imprensa do Guarani, tá? Então aí vamos ouvir o que ele transcorre aí sobre a partida Guarani contra o Náutico. Solta o som aí, Felipe. É sempre bom vencer, a gente conseguiu nossa primeira vitória no Brasileiro, agora a gente vem aqui em busca dos 3 pontos, sabemos da importância desse jogo, mas a gente veio aqui para buscar a vitória. A gente está vendo um campeonato muito equilibrado, né? Muito disputado, a distância mínima entre as equipes. E uma vitória amanhã a gente salta aí 9, 10 posições. Quanto que é importante aí poder dar esse salto na tabela? Com certeza, começo de campeonato, né? É sempre bom vencer para estar entre os primeiros. Então a gente vem buscar essa vitória e, consequentemente, somar, né? Que é o mais importante, a gente somar na competição dentro e fora de casa. O Náutico veio de um título, né? Conquistou o título pernambucano no sábado. O que esperar desse adversário que vem motivado, também faz uma campanha aí na Série B de recuperação. O que você está esperando dessa partida? O Náutico é uma equipe sempre difícil de enfrentar, todo mundo sabe, né? Principalmente dentro de casa, todo mundo sabe a força que eles têm aqui, a torcida também. Mas a gente vem aqui buscar os 3 pontos, né? A gente está preparado e, se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida para sair com a vitória. Queria que você falasse um pouquinho do seu rendimento, né? No último jogo contra o Grêmio você participou com um gol, seu segundo gol com a camisa do Guarani. Teve até chance de fazer mais um, né? O goleiro fez a defesa. Queria que você falasse da liberdade que você tem tido também da comissão técnica de poder atacar, chegar com qualidade na frente e, claro, ter a chance de marcar os gols. Com certeza, acredito que aqui estou vivendo meu grande momento na carreira até agora. O professor me dá muita liberdade para chegar lá na frente, né? A nossa formação até ajuda com isso, né? Eu chegando lá na frente, não só eu, mas como o Diogo também, o lateral que atua do outro lado. Mas fico muito feliz de estar fazendo gols, participando de gols. Espero contribuir muito mais para a equipe. Para fechar, você não atuou na última partida, mas está na expectativa aí de voltar ao time titular. Você falasse dessa possibilidade de volta ao time? Com certeza, fica esse último jogo, né? Mas agora estamos de volta aí, graças a Deus. A equipe venceu também contra o Criciúma, não precisou tanto, mas agora está nas mãos do professor aí, que ele decidir, é uma melhor opção. Eu acredito que eu venho para somar, fazer um grande jogo também, mas o mais importante é a gente sair com a vitória e aproveitar da melhor forma. Tá aí, né, o Matheus Pereira, o lateral esquerdo, ele que volta, né, após ele também, ele tem um gol, né, no campeonato. O Guarani é engraçado, né? Os atacantes não fazem gol, né? O Guarani tem 2 gols no campeonato e 2 gols de lateral, né? O do Diogo Matheus na última partida, meu Deus, hein? Mas que cobrança de pênalti. Estava no... Assustou, hein? Assustei. Assustou, hein? Estava lá, eu, no brinco de ouro da princesa. Belo e bonito. Belo num bonito. frio. Num frio, naquele... Embaixo do tobogã. Embaixo, em cima do tobogã. Quando bateu o pênalti, o goleiro Gustavo fez a defesa. Por sorte, né? A bola se ofereceu. Era pro Guarani ter vencido o Criciúma. Exatamente. Né? Pelo que foi o jogo. E o que o Kozlinski fez, ó, eu tava até comentando aqui, né?
vendo assim, assistindo em loco, acho que a melhor atuação assim de goleiro que eu tenho, vem na minha mente assim, é só do Tadeu, né? Do Tadeus aí, do Goiás aí. Porque o que o Kozlinski pegou, mas, porém, entretanto, estamos falando do Matheus Pereira que veio do Cruzeiro, ele que é o dono da lateral esquerda. Ele aí que só tem um gol no campeonato. Mas assim, fez falta. Contra o Criciúma fez falta. Com o Eliel ele sentiu. O Eliel acabou não fazendo as suas melhores partidas, presidente. E aí, o que você achou da entrevista do nosso querido Matheus Pereira, que volta agora a jogar como titular, é o dono da lateral esquerda, falando aí da expectativa dele e da melhor fase da carreira dele vestindo a camisa do Bugrão. Lucas, eu não tenho mais paciência de ouvir declaração de jogador de futebol, tá? Porque não tenho mais idade pra isso, porque passei a vida inteira fazendo entrevista, ouvindo o jogador falar, é tudo clichê. Eles falam sempre a mesma... Media training dos caras é tudo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Agora, se coloca no lugar deles, vai falar o quê? Tem que ser otimista, tem que esperar que vai vencer o jogo, que vai vencer o derby. Então, é muito natural. E por isso que eu nem ouço, porque é sempre a mesma coisa. Agora, ele voltando ao time, sem dúvida alguma, é um reforço ali na lateral direita. Não que o Eliel tivesse ido mal na partida contra o Criciúma. Ofensivamente, talvez. Defensivamente, o Eliel é bom. Agora, o Matheus Pereira justamente é o contrário. Ele apoia muito e às vezes deixa algum buraco nas costas. Vai precisar uma atenção, né, dos volantes e até do zagueiro central ou do quarto zagueiro. Então, eu acho que o Matheus Pereira fez falta na última partida, volta hoje e reforça o time do Guarani. Nas outras posições, é o que há de melhor, né? Aquilo que a gente já dizia na abertura da jornada. Não há muito o que contestar essa escalação do Daniel Paulista, que, por sinal, depois de amanhã, completa 40 anos de idade. Ele é de 5 de maio de 82. Que beleza, hein? Agora, você quer uma curiosidade? Pois não, presidente. O José Roberto Fernandes, que é técnico do Náutico, né? Ele foi técnico do CRB, do Ituano. Sim, tem uma capivara, experiente, né? Uma capivara enorme, né? Apesar da pouca idade, porque ele não é tão velho, né? 51 anos, vai fazer, sabe quando? Quanto? No mesmo dia do Daniel Paulista. Eita, rapaz. 5 de maio de 71. Pra quem gosta de numerologia, tá aí. O presidente Wagner Ferreira, a enciclopédia dos canais de futebol interior. E lembrando também, né, que o Daniel Paulista está indo a marca, né? Hoje, né, na partida de hoje, ele se iguala ao Vadão, né? Ele se iguala ao Vadão. Lendário Vadão. Né, o Vadão. Que mora lá no céu hoje. Exatamente, né? Ele é o técnico... Em número de jogos, né? Exatamente. Não em aproveitamento. Não aproveitamento. Tá longe, hein? Tá bem longe. Tá longe. Tá longe, mas número de jogos ele empata com o Vadão hoje e no derby. No derby ele passa. Se, claro, estiver no banco de reservas, né? Mas se não for... Mas tem tudo que esteja, né? Mas ele passa. Aliás, falar em derby, acho que ele tá invicto em derby, não tá não? Tá, não perdeu um derby até agora. E falando em derby, rapidinho, cortando, quero mandar um beijo especial no coração do Wendel Coral. O Wendel Coral está... Wendel Coral, ó. O Wendel Coral está na sintonia. Wendel Coral, sou apaixonado por você. Declaração de amor linda aqui do Albert. Falando em declaração... Jamais deixará de ser um dos nossos aqui, né? Com certeza. E o derby, né? No derby ele estará aqui, estará aqui. Grande Wendel Coral, forte abraço. Alexandre Garcia, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mandando abraço pra gente. Thiago Ventura conosco. E o Marcelo Alexandre com a gente aqui no Facebook. Grande audiência lá no YouTube, galera. Muito obrigado. Rapaz, meu Deus do céu, esse número mesmo simultâneo já? E o jogo nem começou? Meu Deus do céu. Muito obrigado. É aquilo que eu costumo dizer. Pode procurar. Você não vai ter uma equipe melhor que a nossa. Nossa, mas não é. Você vê, quando eu vejo aquele rapaz ali sentado no sofá, eu já... por isso que eu faço a festa, porque eu sei que ele conhece. O nome dele se chama Felipe Marques. Ele é o homem, Ele é o DJ. Rapaz. O DJ quem opera a nossa nave. Opera aí. Mas vamos aproveitar essa grande audiência. Galera, deixa os comentários. Quanto que vai ser o jogo? Qual a sua expectativa pra partida? Participe conosco. Seja o nosso comentarista interativo. Voucher 20. Voucher Futebol Interior na BetChamps. Você ganha vintão pra fazer a sua primeira aposta, tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Na volta. Escalações, as expectativas finais e a bola rolando, que é o que você, torcedor, quer tanto. Pra Guarani e Náutico, Náutico e Guarani, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Lucas de Souza. Ah, eu tô feliz da vida aqui nos canais Futebol Interior. Estamos de volta. Ô, Albert Cavalcante, primeiro presidente aqui, por ordem de hierarquia. Você já falou sobre a sua expectativa, ô Wagner, mas você deu um dado no último bloco interessante, né? Sobre a força do Náutico jogando lá nos aflitos. Eu lembro que em 2009 o Náutico era treinado pelo Galo. E no Campeonato Brasileiro daquele ano, o Náutico não perdeu um jogo em casa. Foram 19 jogos e o Náutico não perdeu um jogo em casa. O Náutico começou mal o Campeonato Brasileiro esse ano, né? Perdendo em casa, inclusive pro Bahia, que há pouco venceu Londrina por 4-0. É um dos candidatíssimos a subir. Mas vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Operário em casa e uma partida que para muitos foi um confronto direto contra o CRB, vitória por 2-1. Então chega embalado, apesar de que o técnico Roberto Fernandes, né, embalado aí pelo título pernambucano, manda uma equipe alternativa. Daqui a pouco o Albert vai falar pra gente aqui, vai dar de caráter oficial a escalação do Náutico. Essa equipe mesclada do Náutico, você sente que é uma motivação a mais pro Guarani chegar e quem sabe arrancar um ponto e talvez até a vitória nos Olha, aflitos? bem observado, Lucas, eu acho que sim, porque são pelo menos 3 alterações feitas pelo técnico Roberto Fernandes em relação ao time que venceu o estadual, né? Aquela vitória diante do Retrô. Afinal de contas, são 2 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B e mais a do Retrô. Então são 3 vitórias seguidas, ele está tentando a 4ª seguida. E o Guarani, por outro lado, vai tentar a sua segunda vitória seguida, coisa que não acontece rotineiramente, né? Então, realmente, o Guarani tem que quebrar, além do tabu, né, que o Albert já disse, são 33 anos sem vencer diante dos aflitos. Então, tem essa... enfrentar esse Náutico aí que está tentando a 4ª vitória consecutiva. Agora, tem só uma curiosidade, eu não sei se já foi... Você tomou conhecimento, Lucas, por que o mascote do Náutico chama-se Timbu? Timbu, assim, pelo meu pouco conhecimento, mas o Timbu é um animalzinho... É um gambá. É um gambazinho, né? Uma espécie de gambá muito típico da região lá do Pernambuco. Agora, né? Por que escolheram o gambá? Você não sabe? Não. Então diz a história, diz a lenda, que no longínquo 1934
no jogo entre Náutico e América de Pernambuco. O jogo foi num estádio tão acanhado, que os vestiários eram tão ruins, que no intervalo o Náutico fez um aquecimento e o técnico fez a pré-eleção na roda gigante do gramado, ali no meio. Aí começou a chover e fazer frio. Aí o massagista ou um diretor do Náutico, para aquecer os jogadores, se levou lá uma garrafa de conhaque e distribuiu para os jogadores para fazerem aquecimento. Aí o torcedor do adversário não deixou por menos. Começou a chamar de timbu, que é um animal que, segundo consta, gosta de bebida alcoólica. Então, beleza. Ficou timbu. Aí. Então é meu apelido. Tá aí. Conhaque. Agora, em vez de Albert Cavalcante, vai ser Albert Timbu. Por falar em Albert Cavalcante, Guarani escalado, meu querido Albert. Definido escalado, mas antes de você falar de Guarani, que ainda tem tempinho, diga pra mim, quanto é que tá o jogo aí da Libertadores? Ah, sim. E tem gol. Tem gol aonde? Tem gol na Libertadores, The Strongest 5, Atlético Paranaense 0. Repita. The Strongest 5, Atlético Paranaense 0. O treinador é o... É o Carille, É o Carille, né? Ó, tem um amigo meu, né, vou até mandar um beijo no coração dele, o Alcemir, é o Binho. Grande Binho. O Binho, ele é demais, ele é sensacional. Ele tava estávamos conversando sobre um assunto e ele acabou contando a história do frentista, né? Porque assim, sempre o rapaz encostava com a moto, né? E o frentista chegava perto dele, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem, você quer que eu calibre o pneu da sua moto, etc, etc. Só que sempre na hora que ia pagar, chegava outra pessoa e falava, mas de novo, meu amigo, você colocou álcool de vez a gasolina? Então, assim, o Carille, ele tem boa intenção. Porém, entretanto... Exatamente, presidente. Só passando o restante dos resultados da Libertadores, mais cedo jogar na Emelec e Tátira, jogo do grupo do Palmeiras, 4-1 para Emelec, o jogo na Venezuela, e daqui a pouquinho tem, no mesmo horário de Guarani, Náutico, Independiente Petroleiro e Palmeiras. Também às 7h15 jogaram... Independiente Petroleiro e Palmeiras. 3-0. Caracas 1, Libertad 0 e 5-0 Strongest e Atlético. Péssimo resultado do Furacão. Às 9h30 tem Estudiantes e Nacional do Uruguai e o Clássico Mineiro entre América e Atlético Mineiro. Por falar em Carille, parece que ele só deu certo no Corinthians, né? No Santos ele conseguiu salvar, água, né? Tirou no leite de pedra. Não deram né? tempo pra ele, né? Não, ele tirou leite de pedra. Então, exatamente. Santos, né? Aí tem gente que fica insistindo ainda. Não, assim, a gente fala aí. dessa forma, mas enfim, jogar lá no Hernando Siles, na Bolívia, realmente é muito difícil. O Atlético tá sentindo. E o Strongest, a gente fala do time boliviano aqui, mas o Strongest, junto com o Bolívar, são os times lá que mais se estruturaram nos últimos anos. O Strongest, inclusive, passa de fase agora na Libertadores, chega até oitavas, teve temporada que chegou até as quartas, então não é fácil. E vem numa constância, né? Porque querendo ou não, né? Tudo, né? Quase tudo na vida é a constância, né? Exatamente. Alguns clubes que aí, agora o Palmeiras, né? Que agora é o atual bicampeão, precisa ter essa constância. O Guarani, né? Chegou aí quase a subir aí esse ano. Quem sabe esse ano que possa fazer uma campanha de constância, porque lembrando, né? Que também teve uma reunião aí, a tal da Liga, né? A Libra, né? Vamos falar sobre isso no intervalo. Na Libra, então vamos ver aí o que vai acontecer, se realmente vai ter aquela virada de mesa, viu, Lucas? E aí, o Vagnão? Eu ia dizer que com esse nome, The Strongest, é o mais forte. É o mais forte, né? Então não tem como não golear, né? Jogando lá no Hernando Siles realmente é muito difícil. Albert Cavalcante, Guarani definido e escalado? Definido e escalado. E o Timbu? Escalado e definido. Então, em 30 segundos para a Prone Alimentos, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim. Kuslinski, o goleiro, camisa número 30. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugre, João Vitor, o camisa número 28 e Ronaldo Alves, o 22. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa 16. Os homens do meio campo do Bugrão, Rodrigo Andrade, o 32, e Leandro Vilela, o 31,
e Eduardo Persson, camisa número 8. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, o Júlio César, o camisa número 7 e o Nicolas Careca, o camisa número 11. Repeteco do Guarani: Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Índio, Iago, Eliel, Madson, Ronald, Derlan, Marcinho e Lucão do Break. O Bugrão, com 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 2 gols, sofreu 4 pontos somados e ocupa a 17ª colocação. Artilheiros Diogo Matheus e Matheus Pereira, cada um com 1 gol. Próximo jogo do Bugre, dia 8 de maio, dia das mães, domingo, é o Derby 203 contra a Ponte, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol interior. É o Náutico do técnico Roberto Fernandes, o atual campeão pernambucano. Vem definido escalado assim: Lucas Perry, o goleiro, camisa número 1. Tássio, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Náutico: Carlão, camisa número 3 e Bruno Bispo, camisa número 4. Na lateral esquerda, Júnior Tavares, o camisa número 6. Os homens do meio campo do Náutico: Haldney, o camisa número 8, Eduardo Teixeira, o 17 e o Jean Carlos, o camisa número 10. Os homens de frente do Náutico: Niltinho, camisa número 7, Luiz Felipe, o camisa número 11 e Léo Passos, o 9. Repeteco do Náutico: Lucas Perry, Tássio, Carlão, Bruno Bispo, Júnior Tavares, Haldney, Eduardo Teixeira, Jean Carlos, Niltinho, Luiz Felipe, Léo Passos. No banco de reservas, caso o técnico Roberto Fernandes quiser mexer na equipe, ele tem Bruno, Djavan, Wellington, Ralf, Brian, Robinho, Franco, Amarildo, Vitor Ferraz, Evandro, Pedro Vitor e Leandro Carvalho. É o Timbu, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos ganhos, ocupa a 9ª colocação. Artilheiros: Niltinho, Ailton, Pedro Vitor, Luiz Felipe, cada um com 1 gol. Próximo jogo do Náutico, dia 6 de maio, sexta-feira, às 19 horas, contra o Vila Nova, lá no estádio Onésio Brasileiro Avarenga, o Oba, em Goiânia. Arbitragem. O trio de arbitragem veio do Rio Grande do Norte. Quem apita a partida de hoje: Caio Max Augusto Vieira, com seus assistentes Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores. O quarto árbitro: Diego Fernando Silva de Lima, de Pernambuco. E na sala da TI, no VAR, o responsável do VAR: Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tem a ficha técnica do jogo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro JC Guilherme, mandando aqui, vai ser 8-0 pro Náutico. Rapaz, tá bem otimista aí o JC Guilherme. José Roberto, trazer um ponto tá ótimo. É isso aí, galera. Participe no Facebook, lá no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mande a sua mensagem. Vamos bater a meta de 50 likes. Alô, você que está no YouTube, deixa o seu like. Vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão. Você no Facebook, deixe o seu like, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Wagner Ferreira, pelas escalações aqui, eu observo o time do Náutico jogando num 4-1-4-1. Já o Guarani vai no seu tradicional 4-2-3-1, que varia para um 4-3-3. Como é que fica o encaixe da marcação? Hoje um meio-campo com o Eduardo Persson, que teoricamente seria um jogador um pouco mais leve nesse meio-campo, é uma cabeça pensante, faz o jogo fluir melhor. E o Náutico, né, evidentemente joga dentro de casa, vem com o Haldney, que é um volante só, né, vem com um volante de ofício. Ele deixa o Richard Franco, né, o paraguaio Richard Franco, que seria o titular da posição no banco. Bem, o Guarani está bem escalado pelo técnico Daniel Paulista. Ele vai com 3 volantes e reforça o meio-campo, evidentemente. Mas com o Persson tendo maior qualidade no passe e um jogador de maior técnica, é bem provável que o ataque do Guarani volte a funcionar na noite de hoje. Porque nas vezes anteriores ficou devendo realmente um sistema de armação, de alimentação de ataque do meio-campo para o Guarani. Esperamos também que os laterais, que são armas fundamentais, né, de qualquer time de futebol, que tem o apoio dos laterais, que o Diogo Matheus se aventure mais um pouquinho para
para o ataque, da mesma forma que o Matheus Pereira. Então não há muito o que acrescentar no time do Guarani. É o time que a gente tem visto jogar. E o Daniel Paulista, ele é costume dele. Desde que ele chegou no Guarani, ele escolhe os 11 titulares e mais ali uns 8 ou 10 e vai mexendo só com aquilo. Veja no banco de reserva, ele deixa de fora o Lucas Ramon, deixa o Lucas Venuto, jogadores que não vêm... Hoje ele levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. De novo, né? Assim como foi contra o Grêmio. Então ele não chama muitos jogadores que não estão muito na fita dele. Então, realmente escolheu bem o banco também, não há nenhuma restrição a jogadores que ele não convocou, que não levou. Então o Guarani tem condições de fazer um bom jogo esta noite contra o Náutico. O Náutico que tem aí 3 alterações em relação ao time que ficou bicampeão pernambucano, esse tal de Camutanga, que está lá desde 2018, jogador que começou no Bangu, né? Tem 3 títulos estaduais com o Náutico e mais uma Série C. Quando o Náutico ficou campeão, ele estava jogando. Esse Camutanga está sendo negociado com o Atlético Goianiense. É muito bom jogador. Por isso que não está escalado e nem está no banco de reserva. Então tá fora o Camutanga. Vamos ouvir o Daniel Paulista? Vamos ouvir. Forte contra o Grêmio, mas não foi suficiente para vencer. E contra o Criciúma nós tivemos muita dificuldade, mas em contrapartida vencemos o jogo, né? E somamos pontos importantes. Mas a expectativa é que a equipe consiga ser mais constante dentro desse jogo, né? Não oscile tanto como aconteceu nos outros jogos, para que a gente possa ter condição de levar para Campinas um bom resultado. Tá aí a palavra do técnico Daniel Paulista, pode completar. O aniversariante da semana, né? Na quinta-feira completa 40 anos. Então, falando do Náutico, né? Que ele esperava que ele viesse com o Hereda. E é um jogador de 23 anos, da base mesmo do Náutico. Eleito um dos melhores laterais direitos do ano passado. Então, e ele não coloca o Hereda nem no banco, né? Vai o Tássio, que é um menino da base também, tem 21 anos, moleque novo. O técnico do Guarani está sabendo disso, né? Explorar os pontos fracos aí do time do Náutico. E a outra novidade é o Ralf, né? Que não joga o Eduardo Teixeira. Então nós vamos ver aí um belo duelo de meio campo e tomando cuidado com o Jean Carlos, acho que o Guarani vai conseguir levar a bom termo. E eu considero levar a bom termo até um ponto, trazendo para Campinas. O Guarani vai fortalecido para o Clássico no próximo domingo. Tá aí a palavra do presidente Wagner Ferreira. Pois não, pode tem também um detalhe, né? Você sabe quem é esse Lucas Perry, né? Ah, sim. Claro. O Albert conhece. Ele começou na base da Ponte, ele é de Campinas, nascido em Campinas. Vou falar pra você. Tem 1,98 m, começou na base da Ponte e foi pro São Paulo. E dizem que o São Paulo levou ele na mão grande. Aliciou o jogador. Exatamente. Essa é que conta a lenda aí, que levou pro Morumbi dessa maneira. E ele é primo da minha esposa. Que? Ele é primo da minha esposa. É isso mesmo, Lucas Perry, ele é primo da minha esposa. E assim, ele que foi um dos heróis, né? Ele acabou pegando 2 pênaltis aí. O Júnior Tavares também passou pelo São Paulo, né? Voltou e acabou sendo liberado, está agora no Náutico em definitivo. E assim, o São Paulo sofre, né, com seus goleiros e tem o Lucas Perry aí que é a grande esperança. Tem mais um campineiro no Náutico, hein? Vocês não sabem quem é, não. Quem seria, presidente? Léo Passos, tem 23 anos, nascido em Campinas e fez sucesso no América Mineiro. Acompanhei muito no acesso do América. Bom menino esse Léo Passos aí, jogando ali no ataque do Náutico. Ele, por incrível que pareça, começou na base da Ponte Preta. Aí foi para a base do Palmeiras, América Mineiro e Náutico. Então tá aí alguns detalhes do time do Náutico. O presidente, e também falando disso, né, o Chiesa, né, que sofreu uma lesão, ele estava no banco de reservas na primeira partida, né, que foi a derrota contra o Retrô, né, da final. Nem no banco de reserva está, ainda está, né, se recuperando, ainda bem. Você lembra aquele gol que ele fez contra o Guarani, né, no Campeonato Brasileiro? Foi ano passado, né, que saiu driblando todo mundo, entrou com bola e tudo. Também um reforço a mais pro Guarani. Lucas, por falar em Náutico, né, eu não diria que o Náutico é o clube mais velho do Brasil. É um dos, né? É, um dos. Ele é de 1898. Poxa, só que ele vida, começou como clube de remo. Somente... Assim como muitos clubes no Brasil, né? Exatamente. Só em 1901 é que ele começou com o futebol. Então aquela polêmica, né, Ponte Preta, Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, continua valendo. E o Náutico, então, é de 7 de abril de 1901. 7 de abril de 1901, o Clube Náutico Capibaribe, Albert Cavalcante. Então, e agora esses clubes aí, viu? Esses clubes se reestruturando aí, será que também vai ter outra data de nascimento também? Tem uns que estão acabando e estão começando, hein? Como é que faz? O RB Bragantino, ele nasceu em 2019, né? Ou continua com a data de fundação do Bragantino normal? Então, ser ou não ser? Ser ou não ser, eis a questão. Equipes no gramado, equipe do Náutico com seu uniforme número 1, camisa listrada vermelha e branca, calções vermelhos, meiões vermelhos, o Guarani, todo de verde, o Bugrão Futebol, raiz respira, cada um com seu uniforme número 1,
belíssimos uniformes. Pro narrador talvez não fique tão evidente assim a numeração do time do Náutico, porque é uma numeração azul. Mas tá valendo o espetáculo, o narrador anotou a posição certinha aqui de cada jogador, então não vai se perder. Você vai acompanhar a todas as emoções na melhor equipe de transmissão esportiva do rádio. Pois não, Albert? É, o ruim seria mudar de posição, igual aí aconteceu. É triste. Aconteceu no Brinco de Ouro, né? Bruno José foi pra um lado, o Júlio César foi pro outro, aí como é que faz, narrador? Aí vai matar o narrador, né? Não, mas eu te ajudo. Não, e é o seguinte, eu preciso deixar registrado aqui, o pessoal do SofaScore precisa reformar a escalação do Náutico lá. Eu me segui por vocês, eu quase me entrei bem aqui. Ainda bem que eu tenho o Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante, que passaram corretamente a escalação pra mim. Mas eu, de última hora, eu ia acabar escalando errado o time do Náutico aqui. Eu fui lá e voltei, cara, numa velocidade. Foi lá, voltou, já mas tá tudo você, certo. tá tudo na mão. Agora, é bom avisar o árbitro aí, o senhor Caio Max Augusto Vieira. Se ele mostrar cartão vermelho pro Jean, toma cuidado, hein? Porque... Ele não gosta muito da cor vermelha, né? Se fosse um Daronco, né? Duvido. Eu queria que fosse um Daronco, seria pra cima com toda aquela... Ai, que eu perdi a cabeça. Porque não sei o que, essa desculpinha toda. Eu queria ver se fosse o Daronco. Com os braços, da grossura do corpo do Jean. Do Giancarlo, eu queria ver só se ele é pra cima. Alô, Wilson Campos. Mandando aqui, tem o dó do nosso clube tão amado. Esses mafiosos acabaram com o nosso brilho. Infelizmente, hoje vamos perder. Rapaz. Tá difícil a situação do Guarani, mas tendo em vista toda a projeção aqui que nossos especialistas já fizeram, Wagner Ferreira, que o Albert também, temos a certeza que o Guarani vai fazer um bom jogo lá nos aflitos, quem sabe trazer um pontinho, quem sabe a vitória, por que não, Wagner? Lucas, se o Guarani vencer por 1-0, ele deixa quase 5 ou 6 para trás dele. Se vencer por 2, ele supera a Ponte. Então veja bem que o Guarani pode terminar essa rodada em sexto, se vencer por 2 gols de diferença. Ele vai passar o Náutico, né, no caso, né? O Náutico passa o Náutico, vai passar a Ponte e vai para 5º lugar, talvez, dependendo de a gente conferir a classificação ao final. Muito bem, equipes perfiladas no gramado, vai rolar o melão. Vai começar o jogo daqui a pouquinho. O Estádio dos Aflitos em Pernambuco é o palco do espetáculo. E você, torcedor, deixe o seu like, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais a nossa transmissão, tanto no YouTube, canais Futebol Interior e Futebol F. Pois não, Vagnão? Possibilidades no site Chance de Gol para o jogo de hoje. Vitória do Náutico, 42%. Empate, 28%. Vitória do Guarani, 30%. Quer dizer, não estão acreditando no Guarani. A você que acompanha, aposta na BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher Futebol Interior, R$20 na sua primeira aposta. Acompanhe aí as ODDS, as chances do jogo, tanto para Guarani quanto para Náutico. O Náutico joga em casa, por jogar em casa, evidentemente, acaba se tornando o favorito, mas eu sou mais Bugrão, eu sou mais Guarani. Contigo, Guarani, até o final, flechada neles, Bugrão, eu quero rede Guarani, pra cima deles, Guarani. Vai rolar o melão no Estádio dos Aflitos, a equipe do Náutico do lado direito do seu smartphone, do seu computador, a equipe do Guarani do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador, sendo respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid para mais de 30 milhões de casos e mais de 600 mil mortes no Brasil, Vagnão. O estádio chama-se Eládio de Barros Carvalho. Aflitos é o nome do bairro onde fica o estádio. Trila o apito árbitro, senhor Caio Max Augusto Vieira soprou, tá rolando, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção pra você, amante do esporte, Bretão. Está jogando a equipe do Náutico no campo de defesa com Bruno Bispo. Ele é o quarto zagueiro da equipe do Timbu, deixa a jogada com Júnior Tavares. De primeiro ele acha Haldney, de primeiro ele volta a jogada com Júnior Tavares pela canhota. Sai da esquerda, vem pro centro, camisa meia dúzia, deixou com Giancarlo. De primeira, boa, bola pra Tássio, tem espaço, encara a marcação do Júlio César. Fez o break, balança de um lado pro outro, esquece da bola e o Júlio César agradece. Retoma pra equipe do Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Despacha pra frente, Matheus Pereira. Bola que sobe, bola que cai. Cai no peito de Nicolas Careca. Botou no chão, amaciou, deixou com o Rodrigo Andrade. Botou
voltou na frente, foi pro chão, falta nele, o juizão deu vantagem. O senhor Caio Marques deixou o jogo seguir. A abertura de bola na ponta esquerda, Júlio César olhou pra dentro da grande área, tocou no comando com o Nicolas Careca de primeira jogada com o Eduardo Persson. Abriu na ponta canhota pra Júlio César, sai da esquerda, vem pro centro, deixou novamente com o Persson, ele volta a jogada com o Leandro Vilela, protege a jogada, deixou curtir com o Persson, dormiu no ponto, perdeu, voltou com o Vilela, pé direito na bola, vem a bomba, ela passa à direita do gol! Primeiro sarrafo do jogo do Bugrão, mostrou o cartão de visita o Guarani aí, Alberti. É, o pendurado, ele, o Vilela, primeira chegada do Guarani, 1 minuto do primeiro tempo, uma bola frontal, batida firme e batida forte, a bola passou pelo lado direito do Lucas Perry, segue nos aflitos, Náutico 0, Guarani 0, a informação para a BetChamp. Alô, Antônio Júnior falando aqui, 2-0 Guarani, Vitor Hugo, bora Timba. Isso aí, galera, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Vamos subir a hashtag Eu Sou Bugrão nos canais Futebol Interior. Deixa aí, Eu Sou Bugrão nos canais FI. Vamos subir a hashtag e participe da nossa transmissão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalha a jogada da equipe do Guarani no campo de defesa, tem o quarto zagueiro Ronaldo Alves, deixou com Kozlinski, meu Deus, Kozlinski. Pelo amor de Deus, tá bom, deu um drible lá no Giancarlo, passa amanhã, Giancarlo, mas pelo amor de Deus, Kozlinski, não mata nós o coração não. Lançamento para Nicolas Careca, tentou a casquinha, chega a marcação do Náutico, tira, rebote, voltou com o Persson na metade do campo, ele tentou devolver essa bola no campo de ataque do Guarani, o passe cerrado, posse de graça a favor da equipe do Náutico no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E aí, Albert Cavalcante, quase matou do coração aí o famoso Kozlinski. Ah, eu saí do corpo e voltei, minha alma. Pelo amor de Deus, na pequena área, o Kozlinski na frente do Jean Carlos, ele fingiu, ele foi dominar, recebeu a bola recuada, ele fingiu que ia bater pra frente, o Jean Carlos foi pra cima dele, deu um corte no Jean Carlos, foi um corte bonito. Passa amanhã, Jean Carlos. Passa amanhã, mas ó, faltou isso aqui, viu, pra ele passar hoje, hein? Pelo amor de Deus, Kozlinski. Vem os homens pro campo de ataque, Deitácio deixa a jogada com o Niltinho. O Niltinho é aquele ex da Ponte Preta do ano passado ou é outro Niltinho? É o Niltinho da Ponte Preta. Ah, tá, então conhece bem o Guarani. Ele volta a jogada no campo de defesa com camisa número 3, Carlão. Rebobina a fita, recomeça tudo com o Lucas Perry, ex-jogador do Tricas. Deixa a jogada com o Bruno Pispo, quarto zagueiro da equipe do Náutico, joga a bola na ponta direita com o Carlão. Carlão recebe, zagueiro central da equipe do Timbu, adianta a jogada mais à frente com o Giancarlo, a bola passa por ele, chega em Ronaldo Alves, que para a jogada para a equipe do Guarani. Lá vem Bogano pro campo de ataque, domina a parada, Júlio César tá aí, o imperador de Campinas, de perna direita, faz a fatiada, tenta o passe com Bruno José, ele tocou de cabeça, devolve de graça essa bola no campo de defesa da equipe do Timbu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O William do Nascimento manda aqui, Timbu neles, e o Sem César manda aqui gol. Gol de quem? Por enquanto 0-0 ao placar da emoção aqui nos canais Futebol Interior. 4 minutos, primeira etapa. Vem a equipe dos homens pro campo de ataque, tem Niltinho. Tabela curta mais à frente com Léo Passos, ela volta na metade do campo com Haldney. Junto ao círculo central do gramado, ele trabalha a bola na ponta esquerda com camisa meia dúzia. Júnior Tavares, ex-jogador do São Paulo. Júnior Tavares tentou passe pela meiga, acha a jogada ali com camisa número 11. O Luiz Felipe sai da esquerda, vem pro centro, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Toma Rodrigo Andrade, lá vem Bugrão, tome contra-ataque do Guarani, flechada neles Bugre, a abertura de bola na ponta esquerda com Júlio César, dominou, rabiscou, sai da esquerda, vem pro centro, armou na perna direita, vem a bomba, ela sai à esquerda. Sai à esquerda do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Náutico, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lucas. Pois não, Albert. O Guarani é o time com maior média de finalizações certas da Série B. Média de 7,25 por jogo. A informação para Corujão, Autopeças. 7,5 finalizações certas no jogo, Vagnão. 7,25. Pena que a estatística com bola entrando não é essa, né? Tem hora que os números não são suficientes para justificar o resultado, né? E tá faltando o gol dos atacantes aí, né? Porque o sistema defensivo vem funcionando, entre aspas, né? Ali se salvando como dá e os laterais fazendo gols, agora há um jejum grande aí dos atacantes do Guarani. E vem Náutico pro campo de ataque, domina Léo Passos, vai pro chão, no peito na raça, tenta ficar com a posse da bola, ficou mais atrás, tá aí o camisa número 10, Giancarlo, soltou pela meia, recebeu, abriu na canhota, a perna esquerda, vem a bomba! Em cima da marcação do Leandro Vilela, vai pela linha de fundo, escanteio. Primeiro escanteio do jogo a favor do Timbu aí, Albert. É a trama do Náutico, quando chega com perigo, ali na frente da grande área, um corte, o Vilela
O Vilela tá meio diferente. O Vilela, a gente vinha falando do Vilela, né? Mas ele tá começou já atacando, tirando a bola, mandou a bola pra escanteio para o Náutico. Lá vem Niltinho pra cobrança, deixou a bola passar, Giancarlo na bola, camisa 10, levantou na marca penal, afasta a zaga, rebote, volta com o Niltinho pela ponta esquerda, rabisca, botou na frente, leva na linha de fundo, ainda Niltinho, insiste na jogada individual, deixa de lado com o Giancarlo, devolveu com o Niltinho, olhou pra dentro da grande área, vem cruzamento, bola perigosa, toque de cabeça, Kozlinski! Milagre do Kozlinski, rebote, volta com o Luiz Felipe pela ponta direita, cruzamento de perto da canhota, vem fechada, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta, mas tem um toque de mão do Giancarlo na bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Albert Cavalcante, cruzamento do Niltinho, Léo Passos de queima-roupa, o Kozlinski já trabalha, já faz milagre, São Kozlinski trabalha nos aflitos. Milagre na pequena área, mas ali o Niltinho pelo lado esquerdo teve uma liberdade, ele parou, dominou, perto da linha de fundo, ele fez o cruzamento. O Léo Passos subiu livre, leve e solto. Ele cabeceou a queima-roupa. Mais uma vez, Maurício Kozlinski, 7 minutos do primeiro tempo, vai sendo o nome do jogo do Guarani. Que defesaça! A informação para Ovo Satoshi. Grande chance, a melhor chance clara de gol, Kozlinski. São Kozlinski apareceu de novo. Trabalha a equipe do Guarani, volta a jogada Rodrigo Andrade lá no campo de defesa com Kozlinski. Hoje tubão de mostarda do Kozlinski, tá todo de amarelo. Bola que sobe, bola que cai, que é na intermediária, subiu Nicolas Careca na chonada. Ela fica do lado direito no campo de ataque da equipe do Guarani. Nicolas Careca chegou em cima do Eduardo Teixeira, derrubou camisa 17 e falta. Falta, jogo parado, poste de bola a favor da equipe do Náutico no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Alô Ramon, alô Penas, Ramon Monteagudo Penas lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas, mandando aqui 0-0 ainda. Deixa nos comentários, Ramon, valendo aquela caixa de bombom lá, quanto que vai ser Guarani e Náutico? É, rapaz, a aposta lá na Casa da Criança é caixa de bombom, que dá pra fazer. Vem o time do Náutico, passe errado, retoma a posse de bola, o time do Guarani no campo de defesa, domina Ronaldo Alves, o capitão, deixa a jogada com o João Vitor, abre na ponta direita com o Diogo Matheus, pressiona a saída de bola, equipe do Náutico, Diogo Matheus adianta a jogada mais à frente com o Rodrigo Andrade, a bola bate na marcação, sai pela linha de lado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Tá precisando da academia, hein, Albert Cavalcante? Ah, com certeza. É, rapaz. E pensou em academia, pensou Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vem Guarani pro campo de ataque, Leandro Vilela, fatia, inverte a página, vira a folha lá na ponta canhota, tentou chegar Matheus Pereira antes dele, o Tássio. Toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Guarani no campo de ataque, vai balançar o esqueleto, camisa 16, acabou de voltar, chegando agora. Voltando a equipe titular do Guarani, o Matheus Pereira. Joga curtinho com Ronaldo Alves pra Matheus Pereira, deixa a jogada com o Leandro Vilela aí, jogador do Operário. Agora a cabeça de área da equipe do Guarani, o cadeado da defesa bugrina. A abertura de bola na ponta direita para Diogo Matheus, daí para Bruno José, botou na dentro da grande área para Nicolas Careca, 3 em cima dele, boa, foi malandro, tirou a jogada para Diogo Matheus, bico da grande área, deixou de lado para Bruno José, botou na frente, linha de fundo, fez o cruzamento, a bola vai forte demais, cai no segundo pau, afasta do jeito que dá o Tássio, afasta, toca pela linha de lado, mais um lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Lateral, bola já cobrada, Matheus Pereira para Eduardo Persson, bico da grande área, ele volta a jogada no campo de defesa com o capitão Ronaldo Alves. Ronaldo Alves domina, perna da direita na bola, achou o Eduardo Persson junta a faixa esquerda do gramado, volta o lance com o capitão Ronaldo Alves. Ronaldo Alves dominou, engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial inimiga, já abre na ponta direita para Bruno José, intermediária, campo ofensivo, bota na frente, tenta achar alguém lá dentro da grande área, fez o break, espera alguém passar, passou Diogo Matheus no overlapping, de primeira para Rodrigo Andrade, linha de fundo, tenta o cruzamento, bate direto para fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Náutico. Você ouviu o toque, 10 minutos e meio deste primeiro tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Ninguém é de ninguém lá nos aflitos. Náutico 0, Guarani também 0. Fala Marcelo Corsato, placar ao vivo Futebol FI.
Marcelo Cossato. Neste domingo, dia 8, Dia das Mães, a partir das 2h30 da tarde, a transmissão do Derby 203 para você. Estarei nessa, ao lado do comentarista Wagner Ferreira, reportagens do Wendel Coral, do Albert Cavalcante, com a ancoragem do Claudinei Corsi. Domingo, a bola rola às 4 da tarde. Lucas de Souza. Comigo o jogo é sempre bom. Dando uma passadinha também nos resultados da Série B. Mais cedo o Bahia goleou Londrina lá na Arena Fonte Nova, 4-0. E jogam nesse exato momento no Campeonato Amapaense, Oratório 0, Independente 1. Lucas. Pois não, Albert. É o técnico que mais dirigiu o Guarani desde 2012. Daniel Paulista vai igualando, né, no jogo de hoje a quantidade de jogos do saudoso Oswaldo Alvarez, o Vadão. Até o momento, o atual comandante, né, o Daniel Paulista, tem 57 partidas com 22 vitórias, 17 empates e 18 derrotas. Aproveitamento de 48,5%. Tá aí a informação de Albert Cavalcante, o repórter Dinamite. Com ele só tem bomba. Lateral bola para a equipe do Náutico, campo de defesa. Wagner Ferreira, 12 minutos, primeiro tempo e o jogo. Posse de bola do Guarani, né? Inegável que o Guarani está, me parece que apresentando o seu cartão de visita. Já com 1 minuto, já tinha lá o Vilela experimentando de fora da área. 4 minutos, o Júlio César de longe também. E o Náutico chegou só uma vez naquela jogada do Léo Passos, uma bola cruzada, cabeceio em cima, queima-roupa do Kozlinski, que fez o primeiro milagre do jogo. Mas a posse de bola do Guarani, tem melhores momentos, tá bem no jogo Guarani, só caprichar um pouquinho ali na frente, o pessoal não tá se entendendo muito bem, mas é o tal negócio, se levar esse jogo até o final, no empate é o resultado que interessa. Muito bem, tem a palavra de Wagner Ferreira, a enciclopédia aqui dos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a jogada da equipe do Náutico, campo de defesa, tá aí o camisa número 4, Bruno Bispo, abre bola na ponta canhota, junta ali na lateral dos técnicos com Bruno Tavares. Na frente com o Léo Passos, deixou a bola passar no corta-luz para Giancarlo. Ela espirrou, sobrando na esquerda, Júnior Tavares para Niltinho dentro da grande área. Botou na frente, lance perigoso, fecha a porta para ele. João Vitor toca pela linha de fundo na boa jogada do Luiz Felipe, escanteio pro Timbu, Albert. O Náutico quando chega com qualidade, mais uma vez pelo lado esquerdo, o Luiz Felipe arranca, né, consegue o escanteio pelo lado direito, o Giancarlo na bola. Segue Náutico 0, Guarani também 0. A informação para Shimozono Megasote. Escanteio pros homens, levantamento, desvio no primeiro pau do Luiz Felipe, passa por todo mundo, cai do lado esquerdo, campo de defesa da equipe do Guarani, foi esperto lá o Matheus Pereira, chutou a bola em cima do Tássio, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. Lá vem Guarani, Bruno José na ponta direita para Nicolas Careca, abriu para a perna canhota, vem a bomba, espalma Lucas Perry. Chegou bem de novo o Guarani, boa descida do puro suco, Nicolas Careca, rebate, voltou Rodrigo Andrade, ele pega bem na bola, foi pro chão, o árbitro manda seguir o jogo, posse de bola para a equipe do Náutico no campo de defesa, tenta sair jogando o Guarani, morde a saída de bola, morde eles, Burgão, fechada neles, Guarani, retoma a posse de bola o time do Guarani, ainda no campo de ataque, Leandro Vilela, pro puro suco, Nicolas Careca, foi pro chão, falta nele, jogo parado, flechada neles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. É sangue no zóio, é flechada, é mordisquela em cima do Timbu, Albert. Pelo lado direito ali, vai fazendo ali o forfé, o Nicolas Careca. Primeiro ele recebeu a bola pela ponta direita, ali puxou com a perna direita para a perna esquerda. Ele soltou o sapato. Ali o Lucas Peck fez uma ótima defesa. Depois a bola voltou de novo para ele. E falta perigosa para o Guarani. Frontal, né, ali quase no bico da grande área, ali uma falta perigosa, e ó, vou contar um segredo pra vocês, hein, Lucas Perry, bate embaixo que ele não pega. Tá dado o recado do Albert Cavalcante, bate embaixo que ele não pega. Pode bater embaixo. Falta pro time do Guarani pela ponta direita, atenção, torcedor do Bugrão, quem sabe na bola parada, o primeiro gol do jogo, 15 cravados, primeiro tempo, o 0 para a equipe do Náutico, 0 para o Guarani, tô sentindo que agora, Albert, Matheus Pereira pra bater de perna direita, rolou Diogo Matheus pra Matheus Pereira, jogada ensangada pra Júlio César na perna direita, bateu pro gol na trave!
Rebote volta dentro da grande área, fechou Nicolas Careca, afasta, Carlão toca pela linha de fundo, escanteio. Jogada assim, ensaiada da equipe do Bugrão. Júlio César, Imperador de Campinas, um míssil teleguiado na trave. E quase o Bugrão foi pra rede, Alberti. Jogada quase ensaiada, viu? A jogada foi errada. Ali o Diogo Matheus rolou. Jogada quase ensaiada, foi bom, hein? Né, pro Matheus Pereira. Alguém faltou no ensaio. Só sei que a bola passou na extensão na frente da grande área. O Júlio César mandou o sapato de fora da área. A bola explodiu no travessão. O Lucas Perry ficou agachadinho. Se vai pro gol, era gol. Pode chutar Lucas Perry, que é gol. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem ele, Diogo Matheus. Diogo Matheus pra bola. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o frevo dentro da cozinha do Náutico. Todo mundo na boca do gol. Tá bom de abrir o placar, hein, Guarani? Tá bom de abrir o placar, Bugrão. É flechada neles, Guarani. Flechada neles, Bugrão. Vem pra cobrança, Diogo Matheus. No pé direito, caprichou. Jogou no segundo pau. Bola passa por todo mundo. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Náutico. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. E vem o Zombie pro campo de ataque, trabalha a jogada na metade do campo, Haldney. Haldney é o cadeado da defesa do Zombie. Recebe, trabalha a jogada na metade do campo, abre bola na ponta esquerda com Júnior Tavares. Júnior Tavares junto ali na lateral dos técnicos, encara a marcação de Bruno José. Sem espaço, ele volta, jogada com o quarto zagueiro, Bruno Bispo. Bruno Bispo, camisa número 4, domina, para, pensa, pisa, olha, não tem com quem jogar. O Guarani marca firme, o Guarani marcar forte. Eu quero isso, Guarani. Eu quero pegada, eu quero marcação em cima. Bola mais à frente com Luiz Felipe. Luiz Felipe volta a jogada no campo de defesa com Carlão, zagueiro central, abre bola na ponta direita com Tássio. Tássio já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, recebe ali pela meia direita, abre bola para Niltinho, ex-jogador da Ponte. Niltinho volta a jogada com Tássio. Tássio domina, rebobina a fita, recomeça tudo com Carlão no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 17 minutos, o Guarani já bota uma bola na trave e o Náutico sentiu, hein? Anotei aqui 4 chances do Guarani no jogo, uma só do Náutico. O Náutico está realmente cumprindo uma ressaca danada em função da conquista do bicampeonato pernambucano. Então só dá Guarani. Guarani tem que aproveitar esse bom momento, abrir o placar e se impor no jogo. Como está se impondo? Pode, daqui a pouco aparece o scout aí com posse de bola, vai dar Guarani sem dúvida alguma. Alô, JP Queiroz, mandando aqui, Guarani ganha hoje. Grande abraço, equipe, sempre arrasam nas transmissões. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Canais Futebol Interior também ligado em você. Vem o time do Náutico, vinha pro campo de ataque, Luiz Felipe, foi pro chão, falta nele. Foi pro chão, falta nele, falta marcada, falta do Diogo Matheus em cima do camisa 11 do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem Náutico pro campo de ataque, trabalha a jogada, Júnior Tavares, ele volta a jogada com Carlão. Tem na ponta direita o camisa número 2, Tássio, ele quem recebe. Tássio encara a marcação do Imperador de Campinas, adianta a bola no comando com Giancarlo, ele é perigoso. Giancarlo domina, carrega na contramão, sai da direita, vem pro centro, busca espaço, marca forte o time do Guarani. Ih, Giancarlo, foi pro chão, é o Leandro Vilela, aproveita e chuta a bola em cima da marcação. E bola espirrada, ficou atrás, Matheus Pereira se enrolou com a bola, tenta o cruzamento, a bola bate na zaga, voltou com o Giancarlo, botou na frente, linha de fundo, cruzou no segundo pau, lance de perigo, passa pelo Léo Passos. Rebote aí, cai na ponta esquerda, Luiz Felipe encara a marcação de Diogo Matheus, balançou, soltou no comando para Léo Passos, devolveu com camisa número 11, Luiz Felipe, devolveu para Haldney, a mais atrás, tentou bater pro gol em cima da marcação, tentou tirar Júlio César, entregou a bola no pé do Haldney, abriu na ponta direita para Giancarlo, balança o corpo, encara a marcação de Júlio César, cruzamento, a bola passou por todo mundo, passa a direita no gol, vai fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai pela linha de fundo o cruzamento do Giancarlo, mas chega de novo o Tibu lá pela direita, Alberti. O cruzamento do Giancarlo. Primeiro pela jogada direita, 2 vezes insistindo o Náutico pelo lado direito. Ali o Júlio César deu uma pichotada e com o Giancarlo não dá. Não dá para brincar com ele. E com a canhotinha, jogou a bola dentro da grande área. Ali houve um leve desvio do jogador do Náutico. A bola passou... Isso aqui, ó, lambendo o canto esquerdo canto direito do goleiro Kozlinski. Ele até deu aquele golpe de vista, mas os jogadores do Náutico todos ali acharam que ia ser gol. Ali, mas o Kozlinski, ele sabia que estava falando. E até o posse de bola, 55% para o time do Náutico, 45% Guarani. Olha o Bugrão. Olha o Bugrão, Eduardo Persson no comando, Bruno José pintou o gol. Tá valendo, bateu, gaveta! O gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão.
A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Bruno José, camisa 17. Trabalho rápido do ataque do Guarani, bola tomada no campo de ataque. Eduardo Persson, liso, leve, rápido, de primeira. Acionou Bruno José, que estava em posição legal. Ele recebeu livre, leve, solto. E na saída do Lucas Perry, cutuca a bota lá dentro, balança o barbante do Timbu. Bruno José, camisa 17, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani nos aflitos. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, Náutico 0. É, Lucas Perry, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Como dissemos, né? Bate embaixo que ele não pega. Mas ali o contra-ataque do Guarani, troca de passes. Mas que passe! Ali o Vilela, o Persson, camisa número 8. Ele achou o Bruno José. Ele a bola e o goleiro, diferentemente que ele fez contra o Náutico. Escolheu mal o canto. Ali não. Agora, ele escolheu bem. Bateu do lado esquerdo, bateu no canto baixo. Ali o Lucas Perry foi pro canto direito, mas nada pôde fazer. O Guarani está lindo na frente. Vai quebrando um tabu de 33 anos com esse resultado. Agora, Náutico 0, Guarani 1. Tá na frente o Bugrão, Wagner Ferreira, um belo gol, primeiro gol do Bruno José com a camisa do Bugrão. Primeiro que eu não concordo com o scout aparecido aí, que é posse de bola pro Náutico. Tá estranho mesmo. Estão vendo outro jogo. Mas de qualquer maneira, quem chega na frente é o Guarani, de um lance de um jogador que o Guarani precisava. Um jogador que viu um atacante em excelentes condições, fez o passe, estou me referindo ao Persson, enfiou uma bola entre os zagueiros do Náutico e ele ficou na cara do goleiro. Aí não teve chance, meu. Aí apareceu o talento e o sangue frio, né, do artilheiro. Tirou do goleiro, meteu no canto e o Guarani fazendo jus a esse placar de 1-0. Tá bonito na frente o Bugrão, vem Timbu pro campo de ataque, afasta Ronaldo Alves. Completa o serviço, sai na boa, Júlio César. Acionou Nicolas Careca e tome contra-ataque do Bugrão. Nicolas Careca engata a primeira, segunda, terceira marcha, tem Bruno José passando no comando de ataque. Ainda Nicolas, 2 em cima dele, cruzou no segundo pau pra absolutamente ninguém, Tássio. Na cobertura, tira o perigo, ela volta com o Júlio César, tá aí o Imperador de Campinas, encara a marcação, tenta o cruzamento, bola pra dentro da grande área, no segundo pau, afasta Júnior Tavares, rebote e volta com o Diogo Matheus, ele rebobina a fita, recomeça tudo lá atrás com o Ronaldo Alves, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Bugrão pro campo de ataque, Júlio César pra Nicolas Careca, tenta o passe, conseguiu evitar a saída no peito na raça, fez o cruzamento, meu Deus do céu, Carlão. Tirou pro lado, espirrou o taco e tá bonito o jogo pro Guarani, Alberti. É, o Guarani apertando o Náutico mostra aí sinais aí que sentiu, hein? Sentiu pelo lado direito, o Nicolas Careca vem fazendo forfé, fez o cruzamento. Olha, quase saiu o segundo gol do Guarani, isso é contra. Lá vem o Bugrão. Lateral, bola Diogo Matheus na linha de fundo, deixa a curtinha jogada com o Nicolas Careca, ganhou a parada em cima da marcação, ainda Nicolas Careca, fecha a porta para ele, Júnior Tavares afasta o perigo, 24 deste primeiro tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Bruno José foi pra rede aos 21, Guarani 1, Náutico 0, fala Marcelo Corsato. Neste domingo, Dia das Mães, às 4 da tarde, tem o Derby 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção. Você amante do esporte bretão. Desceu o Bugrão, Rodrigo Andrade tocou dentro da grande área. Afasta, Carlão. Tira do jeito que dá a defesa do Náutico, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Dando uma passadinha nos resultados da Libertadores. Lá na Bolívia, o Palmeiras com 2 de Rafael Veiga vence o Independiente Petroleiro pelo placar de 2. Tá difícil segurar o Palmeiras, né? Perde, hein, Palmeiras. E lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro com Guilherme Arana abre a contagem. 1 para o Galo, 0 para o América Mineiro. É a Libertadores aqui, você não perde nada. Vem Guarani pro campo de ataque, Vinha. Tentou botar na frente, força a barra, Persson. Fecha a porta para ele, o Haldney. O cão de guarda da defesa do Náutico. Aí aciona o Niltinho lá pela ponta direita, encara a marcação do Matheus Pereira. Ainda Niltinho, ex-jogador da Ponte, botou no fundo. Matheus Pereira
Sou mais você, fecha a porta pra ele, firme, limpo na bola, retoma a posse pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Tenta ser jogando o time do Guarani no campo de defesa. Nicolas Careca prende demais, a bola perde. Retoma o Náutico, lá vem os homens. Giancarlo na perna esquerda, vem a bomba. Kozlinski pegou, largou Kozlinski. Segura firme o goleiro. Giancarlo foi esperto, mandou um sarrafo de longe, aproveitou o kick da bola no montinho, mas o Kozlinski em 2 tempos foi pra defesa, Alberti. O goleiro Kozlinski, né, foi um dos destaques na última rodada, com 7 intervenções na vitória sobre o Criciúma. O camisa 30 é o 4º goleiro com mais defesa do campeonato. Até a partida, antes dessa partida, era 15. Ele que um chute de fora da área, ele fez em 2 tempos. Segue Náutico 0, Guarani 1. A informação para Store Colchões. Vem o homem pro campo de ataque, Luiz Felipe, o ponteiro esquerdo da equipe do Timbu. Sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada com Carlão. Carlão domina, junta ao círculo central do gramado. Devolveu com o Luiz Felipe, ele tem espaço. Abriu na perna direita, vem a bomba de fora, Kozlinski. Firme, seguro para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Wagner Ferreira, 27, primeira etapa e o jogo. Alguns destaques no time do Guarani, né? Esse Persson aí dando uma personalidade no meio campo. O próprio Rodrigo Andrade cresceu com o Persson ali, ele, talvez se sentindo seguro, pode sair, que sempre tem alguém nas costas. O próprio Vilela, que é tido como um jogador que só marca, que não vai pro ataque, ele já deu um cartão de visita aí, primeiro chute a gol foi dele. Então o Guarani tá bem no meio campo, pouquinho afobado na defesa, mas tá bem. Tomara que se segure esse 1-0 aí e não fique nisso aí, né? Porque acostume de se sentar nesse 1-0 e pensando que tá com o jogo ganho. Tem que procurar o segundo gol e aproveitar o bom momento. Ô, Lucas, pois não, Albertinho. Falando nisso, né? Com essa vitória parcial do Guarani, o Guarani vai pegando o elevador, hein? Da 17ª posição, está indo para 8ª posição com 7 pontos. Subindo 9 posições, portanto, se permanecer esse resultado, a equipe do Guarani vai vencer. Tá bonito o Bugrão. Flechada neles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Eu quero rede, Guarani. Fala, Wagner. Se fizer mais um gol e não tomar nenhum, ele supera mais uma casa ainda. É, rapaz, a expectativa tá bom o jogo pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Bugrão pro campo de ataque, Persson, a personalidade de Campinas, tentou a jogada, foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou, não, levanta e vai jogar. Vem Tássio pro campo de ataque, tenta passe mais à frente com o Niltinho, passe errado, a bola fica no campo de defesa, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Vamos bater a meta de 50 likes, temos 32 likes, ainda não terminou nem o primeiro tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Faltam 18 para nós batermos a meta. Eu confio em você, torcedor do Bugrão. Tenta partir pro campo de ataque, Bruno José foi pro chão, o árbitro manda seguir o jogo, retoma a posse de bola equipe do Náutico. Tenta partir em velocidade, lançamento longo, buscando o Luiz Felipe, bem, Diego Matheus. Faz uma finta, ginga pro lado, ginga pro outro, tira o marcador da jogada, ele volta tudo lá com o Kozlinski. Kozlinski de perna direita, fatia, manda a bola pra frente, bola que sobe, bola que cai. Vai cair aqui no campo de defesa da equipe do Náutico. Dominou Bruno Bispo, conseguiu parar bem a jogada, deixou com o Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira no comando, pra Léo Passos na esquerda, botou na frente, invadiu a grande área. Encara a marcação do João Vitor, tenta o passe pelo meio, a bola bateu no João Vitor, voltou na ponta esquerda ainda, Léo Passos na perna direita, bateu, sobrou com o Giancarlo, pintou o gol, Kozlinski! Pedido. Tava impedido o lance, mas se tivesse valendo era mais um milagre do arqueiro bugrino, Albertinho. É inacreditável, o Kozlinski tá numa fase, né? O camisa número 9, o Léo Passos, ele pelo lado esquerdo, bateu mascado. Ali estava ele, Giancarlo. Ele, a bola, o gol e o goleiro. Ele bateu rasteiro no lado esquerdo, tentando tirar o Kozlinski. Kozlinski fez esse milagre. Tirou na ponta da chuteira, foi marcado impedimento, mas que defesa, hein? Rapaz, tá numa fase o Kozlinski, o arqueiro bugrino. 30 minutos, você ouviu o toque dos canais Futebol Interior 30, primeira etapa, o tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do
Aos 21 minutos, Bruno José foi pra rede, Guarani 1, Náutico 0, Fara, Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Neste domingo, dia 8, Dia das Mães, a partir das 2h30 da tarde, a transmissão do Derby 203 para você. Estarei nessa, ao lado do comentarista Wagner Ferreira, reportagens do Wendel Coral, do Albert Cavalcante, com a ancoragem do Claudinei Corsi. Domingo, a bola rola às 4 da tarde. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Tentou descer o Náutico, afasta a zaga do Bugre. Rebote cai no campo de defesa aí. Espirrou o taco lá do Carlão. Bola de graça pra Nicolas Careca, pode puxar o contra-golpe. Soltou pra Rodrigo Andrade, de frente pro crime, foi desarmado. Aí dormiu no ponto o Rodrigo Andrade. Perde grande chance o time do Guarani. Volta a jogada no campo de defesa da equipe do Náutico. Trabalha a jogada Tássio. Tássio deixa curtinha a jogada com Haldney. A cabeça, o guardião, a cabeça de área da equipe do Timbu. Ele deixa a jogada com Léo Passos na ponta direita, a jogada com Luiz Felipe sai da direita, vem pro centro, abriu na perna canhota, deixou com Giancarlo fez o break, pode abrir na ponta esquerda para Luiz Felipe, bola para ele, Luiz Felipe recebeu junto ao bico na lateral da grande área pela ponta esquerda, Diogo Matheus, firme, fecha a porta para ele, Nicolas Careca no rebote, tentou tirar, conseguiu recuperar a posse de bola, Leandro Vilela salva a Pátria Bugrina, sai curtinho, cobrou no José, vai pro chão, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Pois não, Alberti? É, o Kozlinski, né? Também o atleta com mais minutos disputados na temporada. Antes de começar a partida, 1.620. Na sequência aparecem o atacante Lucão do Break, 1.484 e o meia Geovinca Augusto, 1.325. A informação para Bebidas Puti. Vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca vai pro chão, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de ataque. Grande abraço para Daiane Pereira Rocha, mandando aqui, meu Deus, Londrina 0, Bahia 4, massacre de fazer dor mesmo. Realmente, a gente acompanhou antes da nossa jornada abrir, né? O jogo do Bahia contra o Londrina, lá na Arena Fonte Nova, realmente foi um massacre, uma belíssima vitória da equipe treinada pelo técnico Guto Ferreira. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada com o capitão Ronaldo Alves, daí o camisa número 22, o quarto zagueiro bugrino, encara a marcação, fatia de perna canhota, inverte a página, vira a folha buscando o Bruno José, Júnior Tavares sobe e tira o perigo dali, rebote e volta com o Rodrigo Andrade, rodopia, em cima a marcação do Eduardo Teixeira, deixou falando sozinho, Eduardo Teixeira, passa amanhã, Eduardo, deixou para mim com o Persson, a personalidade de Campinas, tentou passe no comando, buscando o Júlio César, o passe vai errado, vai nas mãos lá do goleirão Lucas PR, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Trabalha a jogada da equipe do Náutico no campo de defesa, tá aí Bruno Bispo. Bruno Bispo deixa de lado a jogada com Júnior Tavares. Júnior Tavares domina a jogada campo de defesa da equipe do Náutico, domina, sai da esquerda, vem pro centro, encara a marcação do Bruno José, abre bola na ponta pro camisa número 11, Luiz Felipe. Luiz Felipe domina, encara a marcação do Diogo Matheus, deixa a jogada com o Eduardo Teixeira, recebe a marcação do Rodrigo Andrade, falta. Tá mordendo o Rodrigo Andrade, morde mesmo, Rodrigo. Morde mesmo, flechada deles, Bugre. Olho mal. Esse jogo você pode tomar cartão amarelo. E vem os homens, Luiz Felipe na meia esquerda, carregou, abriu pra perna direita, vem a batida em cima do João Vitor. Rebote voltou pra Niltinho, dominou, abriu na perna canhota, deixa de lado com o Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira dominou, soltou pra Giancarlo, craque da equipe do Náutico, fez o cruzamento, fatiou pra dentro da grande área, afasta Leandro Vilela, completa o serviço, tira do jeito que dá, Diogo Matheus. Rebote volta pra equipe do Náutico, pressiona o Timbu, Júnior Tavares recebe ali pela meia esquerda, deixou com o Giancarlo, olhou pra dentro da grande área, o cruzamento passou pro Léo Passos, afasta Ronaldo Alves, rebote volta, bola que sobe, bola que cai na ponta esquerda, junto ali na lateral dos técnicos, Júnior Tavares, para a jogada, deixa com o Haldney, a cabeça de área da equipe do Náutico, o cadeado da defesa do Timbu, abre na ponta esquerda para Júnior Tavares, no comando para Eduardo Teixeira, limpou o lance, soltou atrás para Júnior Tavares, Leandro Vilela, um monstro, o cão de guarda da defesa bugrina para salvar a pátria do Guarani, rebote voltou com o Bruno José, tentar puxar o contra-ataque com o Nicolas Careca, aí dormiu no ponto o Nicolas Careca, espera a bola no pé, veio o Haldney de ladrão para tomar essa bola, vem Náutico pro campo de ataque, insiste o Timbu, tenta alguma coisa ainda neste primeiro tempo, passe pela meia, Eduardo Teixeira no comando, bateu de perna canhota, Kozlinski, firme, seguro, arqueiro do bugrino para fazer defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Jogo parado, atendimento médico para o goleiro Maurício Kozlinski, Albert Cavalcante. É isso mesmo, né? Após aí ele fazer a defesa fácil, a lesão do mato abafa, né? Porque o Náutico começa a jogar a bola de um lado pro outro dentro da grande área, ali os jogadores do Guarani da defesa começam a passar o aperto. O goleiro Maurício Kozlinski, não é bobo nem nada, ele fez a ótima defesa, vem fazendo ótimas defesas, caiu, desabou. Quando nós estamos vendo aqui até o presidente trabalhar em cima, presidente, os números, a estatística aí, né? Posse de bola, 54% para o Náutico, 46% para o Guarani. Finalizações, 7 para o Náutico, 5 para o Guarani. Finalizações ao gol, né? Na direção ao gol, 3 para o Náutico e 2 para o Guarani. A informação para a Academia Art Center. Na posse de bola até concordo. O Náutico agora praticamente equilibra as ações, tem mais a bola nos pés e começa a criar algumas chances. Por isso que o Kozlinski ali utilizou a velha escola do Guarani de goleiros, né? Começou a sentir pressão, vai pro chão, esfria o time adversário. Tá certo, todo mundo faz isso. Rafael Martins que diga, hein? Rafael Martins era, era uma defesa, 5 minutos no chão. Alô, Reginaldo Falcone, boa noite pra você, Reginaldo. Maria Aparecida Adame, comemorando, né, o gol do Guarani. Felipe Silva também aqui conosco. E o Lucas Souza, o meu xará, rapaz. Mandando aqui, vamos Náutico. Não a participação. Você, não foi não. É a participação da galera no Facebook. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Vamos bater a meta no YouTube. 50 likes. Falta pouquinho, gente. Ajude os canais de Futebol Interior a crescer. Vem Bugrão pro campo de ataque. Eduardo Persson volta a jogada com Ronaldo Alves. Abre na ponta esquerda com Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje voltando a equipe titular. Ele rebobina a fita. Volta a jogada com Leandro Vilela. Junto ao círculo central do gramado. Deixou com o Rodrigo Andrade. Ele volta a jogada na zaga central com João Vitor. João Vitor, camisa número 28. Invade a linha territorial inimiga. Passa a metade do campo. Junto à linha lateral dos técnicos. Deixa a jogada com Júlio César Imperador de Campinas, tentou passe, a bola bate na marcação do Eduardo Teixeira, sai para de lado, lateral a bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem pro campo de ataque, Nicolas Careca recebe a marcação do Bruno Bispo, sai com bola e tudo, é lateral bola para a equipe do Náutico no campo de defesa. Pois não, Albertinho? Titulares da zaga bugrina em 7 dos últimos 8 jogos, a dupla formada por João Vitor e Ronaldo Alves sofreu apenas 5 gols atuando juntas. Em 3 dessas partidas, a equipe não foi vazada. A informação para Brumas. Quase 38 desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Bugrão, gol dele aos 21 minutos. Bruno José foi pra rede, o camisa 17, debutando, fazendo gols aí com a camisa do Guarani. Vem a equipe do Bugrão pro campo de ataque, recupera essa bola no campo de defesa, Matheus Pereira, tabelinha curta ali com o Ronaldo Alves. Aí não é lugar de brincar, Guarani. Sai bem, Matheus Pereira, acha bem Rodrigo Andrade, camisa número 32, espera alguém se movimentar. Achou Eduardo Persson, daí pode ser coisa boa. Na ponta esquerda pra Bruno José, recebeu, passou no overlap, Matheus Pereira, bola pra ele, bola esticada na linha de fundo, rolou pra trás pra Nicolas Careca, Carlão. Chega o camisa 3, toca pra onde o nariz estava apontado, afasta, salva a pátria do Timbu. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, tá aí Bruno José, recebe na meia esquerda, ficou sem opção de jogada, rebobina a fita, volta tudo lá com o capitão Ronaldo Alves. Ronaldo Alves domina, olha pra frente, busca alguém pra passar a bola. Quem se movimenta tem preferência, se movimenta aí, ataque do Guarani. Volta a jogada com o Diogo Matheus, adianta mais à frente com o Júlio César. O Imperador de Campinas recebe a marcação do Júnior Tavares, vai pro chão, falta nele, jogou parado. Agora o Júlio César vem jogar na ponta direita aqui, Albert, e o Bruno José foi lá na ponta esquerda. Pra dar um calor no mochileiro, né? Ali o Júnior Tavares, ele que fez o gol do título, né? Fez o gol no pênalti, tirou uma onda. Tá levando a mochilada do Nicolas Careca, ele vai fazer a dobradinha do lado ali pra matar o Timbu. Segue Náutico 0, Guarani 1. E vem Bugrão pro campo de ataque. Triangula a bola na ponta esquerda. Bruno José volta a jogada com Ronaldo Alves. Tá aí o capitão da equipe bugrina. De perna direita, volta a jogada com João Vitor. João Vitor, camisa número 28. Zagueiro central da equipe do Bugrão. Deixa de lado com Diogo Matheus. Junto à linha lateral dos técnicos. Recebe a pressão do Luiz Felipe. E é obrigado a voltar essa bola com Kozlinski. Kozlinski vai receber essa bola. Dominar. Léo Passos chega pra fazer a pressão. Kozlinski despacha, manda pra frente. Consegue se virar bem ali o Kozlinski. Deixou com o Bruno José. Achou Leandro Vilela. Tabelinha curta e lá vem Bugrão. Lá vem Bruno José, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Rabiscou pela esquerda, abriu na perna direita, mandou a bomba pra defesa do Lucas Perry.
Boa chegada do Bugrão, boa defesa do Lucas Perry, chegou de novo o Guarani, Albert. Se apertar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mudou o lado, né? O Júlio César veio pro lado direito e o Bruno José foi pro lado esquerdo. Ele fez um rabisco na frente da zaga pelo lado esquerdo, bateu firme, bateu forte. Lucas Perry fez a defesa, mais uma chance pro Guarani. A informação para a Pizzaria do Dadá. 40 minutos deste primeiro tempo, você ouve o toque dos canais Futebol Interior e o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Aos 21 da primeira etapa, ele, Bruno José, foi pra rede, Guarani 1, Náutico 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, hoje é com ele. Fala, Marcelo Corsato. Neste domingo, Dia das Mães, às 4 da tarde, tem o Derby 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Comigo, o jogo é sempre bom. Falta para a equipe do Náutico lá pela ponta direita, vem para a cobrança Giancarlo, fatiou lá para dentro da grande área, ela subiu, desceu Kozlinski, tirou errado essa bola, ficou dentro da grande área, Diogo Matheus, afasta o perigo, toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Timbu. O Kozlinski não tá me passando segurança na hora que sai do gol. Já é a segunda ou terceira vez que ele sai do gol meio em falso. Dessa vez espirrou o taco, jogou a bola para trás. Escanteio para os homens. Vem para a cobrança Júnior Tavares na perna canhota. Vem levantamento, toque de cabeça do Ronaldo Alves para afastar o perigo. Rebote cá na ponta esquerda com o Matheus Pereira, domina. Vai receber a marcação do Giancarlo. Esticou para Bruno José e tome contra-ataque do Bugrão. Olha o segundo gol aí. Bruno José soltou para Júlio César e agora recebeu o seu goleiro, tocou, a bola vai entrando, salva em cima da linha, Niltinho. Rebote, voltou Nicolas Careca para Júlio César, dentro da grande área, rolou para trás, Bruno José, para fora. Pra fora, vai pela linha de fundo, que chance de ouro teve o Guarani para fazer o segundo, Albertinho. Dedo do Daniel Paulista, ele inverteu, né? O Bruno José com o Júlio César e ali a tabelinha foi, da esquerda pra direita. Ali, um passe com açúcar, só ele... O Lucas Perry, ele bateu e conseguiu, bateu cruzado, conseguiu tirar o Lucas Perry, porém, entretanto, chegou o jogador do Náutico, tirou dentro, quase dentro do gol. Depois o Júlio César serviu o Bruno José, que mandou a bola por cima. Quase o Guarani faz segundo gol. E olha, vou falar pra você, hein, o Náutico está abatido. Tá fácil o Guarani, pra cima deles. Vai ser expulso o jogador do manco do Náutico. Exatamente, é o inteligente que foi expulso. Ai, rapaz, eu acho que é o Camutanga. Acho, não tenho certeza. Vamos conferir quem é. Isso, vamos conferir quem é, porque o que acontece? O senhor Caio Max Augusto Vieira percebeu que um dos reservas do Náutico que foram ali para trás da meta entrou pelo lugar errado. Exato. É o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, camisa número 23, tomou um amarelo por ter entrado no lugar. Pelo lugar, ele entrou por dentro do campo. O Leandro Carvalho simplesmente aplaudiu, né? O senhor Caio Max Augusto Vieira, que não quis nem saber. Mandou o segundo amarelo, tá na rua, vai pro chuveiro mais cedo. Camisa 23 do Náutico nem entrou e já tá expulso, Albertinho. É esperto, né? Muito inteligente, né? Ele ali entrou pelo lado errado, ali entrou dentro do campo. Ali, quando o árbitro amarelou ele, pegou e fez aquela ironia, né? Deu palmas ali. O Caio Max Augusto Vieira não quis saber, não é meu aniversário. Toma o cartão vermelho, expulso o Leandro Carvalho. Pois é, agora o Náutico com um jogador a menos, apesar de ser um dos reservas, mas de qualquer forma tá expulso 11 no banco agora. O Leandro Carvalho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 44 minutos, primeira etapa de jogo, Wagner Ferreira, resultado até aqui é justo, 1-0 pro Bugrão. É justo o Guarani, sim, tem um time assentado no campo, alguns vacilos na defesa, permitindo aí uma chegada do Náutico, mas de uma maneira geral, um bom controle no meio campo, dominando aquele setor ali, o Persson muito bem no jogo, o Rodrigo Andrade bem no jogo, o Bruno José também muito bem no jogo, então é só uma questão de um pouquinho mais de capricho para fazer o segundo, como esse último lance agora, e o Júlio César teve a chance de fazer o segundo gol, praticamente mataria o jogo, mas a bola passou pelo goleiro e tinha o zagueiro lá para não deixar a bola entrar. Então muito bem o Guarani no primeiro tempo, merece essa vantagem de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Fininho, loja 2 no Bandeirantes. Vem a equipe dos homens pro campo de ataque, desce o Timbu, Giancarlo na linha de fundo, pra Luiz Felipe, cruzou para trás, afasta Leandro Vilela.
Tira pra onde o nariz estava apontado, lateral, bola pra equipe do Náutico. Pede pra alguém se aproximar, o Giancarlo tá cheio de pressa. Ele acha Eduardo Teixeira, devolve a jogada com o Giancarlo, camisa 10 da cabeça, pensante no meio campo da equipe do Náutico, que volta no campo de defesa com o Carlão, camisa 4, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Desceu pela ponta direita o time do Náutico, o Niltinho recebeu, foi pro chão, falta e subiu o canário amarelo lá pro Matheus Pereira, Alberti. O Matheus Pereira fez uma falta perigosa, uma falta forte, né, no jogador do Náutico, que está ali caído, ali, fez a carga nas costas. Mas foi a famosa Paulistinha. Exatamente, ali, mas eu vou falar pra você ali também, pelo amor de Deus, hein, o cara se jogando, rolando. E lembrando, né, que o Guarani tem uma ligeira vantagem no histórico dos confrontos com o Náutico, né, em 23 partidas são 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, porém, entretanto, aí, nos aflitos, né, jogando em Pernambuco, 33 anos. Mas nada que um tabu que não possa ser tirado, né? O tabu ele serve pra isso. E o Guarani tá caindo o tabu, pelo menos por enquanto. O Guarani vence o Náutico pelo placar de 1-0. Mais 3, informação para a Prona Alimentos. Vamos até 48 minutos, vem pra cobrança Giancarlo pra equipe do Náutico. O levantamento vem fechado! Leandro Vilela tirou a bola das mãos do Kozlinski, jogou a bola pra trás e escanteio pra equipe do Náutico, já é a quarta vez, hein? É a quarta vez que o Kozlinski sai e não acha nada, Albertinho. A zaga ali junto com o Kozlinski tem que um comunicar o outro, né? É minha, sai, tem esses dialetos no futebol. Escanteio, lá vem na bola, Giancarlo. Giancarlo pra bola, são os momentos finais desta primeira etapa, 1-0 pro Bugrão. Giancarlo levantou, subiu, tocou de cabeça, Luiz Felipe, a bola sobrou no segundo pau pro Tássio, afasta a zaga do Bugre. Tira por ali Eduardo Persson para Rodrigo Andrade e tome contra-ataque do Bugrão. Rodrigo Andrade perde um pouquinho a velocidade do lance, acabou escorregando, perdeu o lance. Retoma Niltinho, lá vem os homens. Niltinho pela ponta direita, carrega na perna canhota, solta mais atrás com o Júnior Tavares caindo aqui pela meia direita, soltou lá na direita para Giancarlo, devolveu para Niltinho dentro da grande área, na linha de fundo 2 em cima dele, ele devolve a bola lá na ponta direita. É o Tássio e o Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira fica com a bola, deixa mais atrás com o Haldney recebeu lá pela ponta, deixou a jogada com o Niltinho, botou na frente, ganhou da marcação do Bruno José, tenta o cruzamento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Lá vem Bugrão pro campo de ataque, Nicolas Careca dominou, foi pro chão, falta nele, falta do Júnior Tavares, merecia um cartãozinho amarelo, camisa meia dúzia do Náutico, não merecia não, Albert? Merecia, pegou por trás ali, né, após a pressão do Náutico, o Nicolas Careca vem fazendo uma boa partida, hein, ele vai caindo pela direita, ali chamando os jogadores do Guarani para o ataque, ali recebeu uma falta por trás quando o juiz não pediu a bola não, vou marcar a falta mesmo, mas uma tesoura do Júnior Tavares e ficou de graça. 48 passados deste primeiro tempo, grande abraço aqui pro Ítalo Silva, quem acha que o Náutico empata e vira, digita 1 aqui nos comentários. O Antônio Júnior com a gente também, o segundo gol do Guarani vai ser do Vilela. Conosco aqui a Dona Maria Ni Gonçalves de Souza, lá em São Paulo, acompanhando a nossa transmissão. Mãe, ó, grande beijo pra você. Quando trila o apito, árbitro aponta o centro de campo, o senhor Marcos Augusto Vieira termina a primeira etapa. Aos 21 minutos, Bruno José foi para a rede, Guarani 1, Náutico 0. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, um intervalo inteligente FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Estamos de volta, intervalo inteligente FI no ar, trazendo a repercussão da primeira etapa. Guarani 1, Náutico 0. Bruno José foi para a rede aos 21 da primeira etapa. Wagner Ferreira, 1-0 para a equipe do Guarani, um jogo bem jogado. O Bugrão foi para cima, domina o time do Náutico e vai vencendo o Timbu em plenos aflitos. O Guarani neutralizou o time do Náutico, essa é a grande realidade. Posse de bola até a altura do gol, um pouquinho depois, era do Guarani. Muito embora o scout da TB tenha mostrado o contrário, que o posse de bola era do Náutico, nada disso. Depois é que o Guarani acabou se recuando um pouquinho, deu alguma chance para o Náutico, tentou chegar, criou algumas chances. Mas o Náutico tem um jogador que é muito perigoso, que é o Jean Carlos, mas ele está sendo vigiado pelo Vilela, de muito perto. Jogando muita bola o Vilela hoje, hein? Pois é, um dos destaques do time do Guarani. Aliás, o meio-campo do Guarani muito bem, tanto com o Rodrigo Andrade, com o próprio Vilela e com o Persson, que, por sinal, fez aquele passe no meio da zaga do Náutico. Ele achou o Bruno José na cara do goleiro. Até a zaga do Náutico parou, levantando o braço, pedindo impedimento, que não tinha. A própria câmera do impedimento mostrou que a condição era legal do Bruno José. Aí, frieza do atacante, acabou tirando do goleiro, meteu no canto. Guarani 1-0, merece amplamente essa vantagem, não há o que discutir. O Náutico chegou muito pouco, tentou chegar, mas chegou sem qualidade. E o Guarani teve alguns deslizes ali na defesa, pode ver que os escanteios, né? 4 contra 1. 4 escanteios para o Náutico, todos eles cobrados pelo Jean Carlos, cobra com muito perigo, e a zaga ali tirando. Então eu faria um destaque na zaga do Guarani para o Ronaldo Alves, tá subindo ali, tirando todas, inclusive no último lance, um dos últimos lances aí, a bola cruzada na área, a bola era do goleiro. Ele não quis saber não, meteu a cabeça na bola e mandou para escanteio. Então tá bem o Ronaldo Alves na defesa. No meio campo já destacamos aqui o Leandro Vilela, o Rodrigo Andrade e o Persson. E no ataque o Bruno José fez o gol, o Nicolas se mexendo bastante, cai para a direita, cai para a esquerda, incomoda a defesa do Náutico. Agora, é o tal negócio, né? Um artilheiro que não faz gol, só chutou uma bola, gol, o Nicolas. Mas é o tal negócio, se não faz, que outros façam, como fez o Bruno José. O Júlio César poderia ter feito, chutou uma de longe, o goleiro defendeu.
nessa última agora, ele tirou do goleiro, mas tinha um back para não deixar a bola passar. Exatamente, então essa é a função, às vezes, de um centroavante que incomoda, mas não faz gols e permite, abre espaço para que outros apareçam para fazer o gol. Então o Guarani fez um belo primeiro tempo, dentro do planejado, esfriou o jogo quando tinha que esfriar, marcou o principal homem do Náutico, no caso o Jean Carlos, fez o gol, não sofreu muito e eu acho que para o segundo tempo, sem alterações, porque eu acho que não há motivo para isso, a menos que alguém tenha cansado, pedir para sair, coisa que a gente não sabe nos bastidores. Mas pelo que nós vimos aqui, não há motivo para mexer no time para o segundo tempo. Albert Cavalcante, o seu destaque desta primeira etapa, a vitória do Bugrão pelo placar de 1-0. A fala, né, também do Bruno José, né, quando ele foi perguntado, né, que que gera, né, as imagens aí, ele que dedicou o gol à avó dele que faleceu, né, na semana passada, né, faleceu nessa última semana, ele dedicou a ela. E o primeiro gol, né, do Bruno José com a camisa do Guarani, lembrando, né, que ele perdeu um gol feito contra o Náutico, né, time pernambucano. Contra o Náutico, em casa, não foi? Contra o Sport. Sport, desculpa. Perdeu o Náutico e fez o gol. Ele perdeu o gol contra o Sport, né, e assim, o lance foi repetido, né, ele recebeu o livre agora, só que ali ele teve a calma total, ele esperar ali o Lucas Perry escolher o canto direito, ele mandou pro canto esquerdo. Então aí vai acabando, né, a seca dos gols dos atacantes do Guarani. Que a última vez que um atacante tinha feito gol com a camisa do Guarani foi na vitória contra a Ferroviária. Você lembra desse jogo? Ah, eu lembro, hein? Foi o gol o jogo da sua redenção, exatamente, né? O gol do Ronald, né? Que ele fez o primeiro gol ali, recebeu a Ferroviária empatou e o Gente fez o gol que acabou dando a vitória. Esse dia foi dia 12 de março. Então já fazia tempo. Esse dia foi louco, como diz na gíria. Esse gol perdido aí pelo Bruno José foi realmente contra o Sport. No primeiro tempo, 9 minutos. Cara a cara com o goleiro, chutou pra fora. A bola ainda beijou a trave. Ainda. Aliás, o Guarani contra o Sport fez um excelente primeiro tempo. O segundo tempo caiu muito. Esperamos que o Guarani não caia no segundo tempo, né? E contra o Criciúma foi ao contrário. Nós estávamos na transmissão. O presidente, quando virou, né, ele falou: bom, normalmente o Guarani começa a milhão e no segundo tempo ele vem, ele cai, né? Vamos ver se vai ser ao contrário. E assim foi, né? O Guarani voltou outro. Esperamos que o Guarani nessa partida ele ache o equilíbrio, né? Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, as emoções da segunda etapa. Por enquanto, Guarani 1, Náutico 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Lucas de Souza. Estamos de volta, repercutindo por enquanto Guarani 1, Náutico 0, intervalo de inteligência aqui dos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, você gosta de festa junina, Albert? Ah, é bom, né? É bom, né? É bom. O que você mais gosta da festa junina? Ah, beber. Isso aí não tem dúvida. Mas vamos lá, falar da 19ª Festa Julina da Casa da Criança Paralítica de Campinas, o melhor arraiá de Campinas e região. Bora se alegrar e festejar com a gente. São os kits da nossa tradicional festa junina, que ainda está sendo feita no sistema drive-thru, então está sendo preparado aí os kits com muito amor e carinho, serão entregues no próximo dia 2 de julho, do meio-dia às 14 horas, 2 de julho, sábado, tá? E olha só as opções que você tem nesse kit: amendoim, lanche de pernil, cachorro-quente, mini pizza, quentão, maçã do amor, bolo de fubá com goiabada, cuscuz, canjica, kit de doces típicos, tudo isso por apenas R$65, tá bom? Lembrando sempre que todo o dinheiro arrecadado com esse evento serve para manutenção da Casa da Criança Paralítica de Campinas, entidade que há 68 anos oferece gratuitamente os serviços de reabilitação para crianças e jovens com deficiência física e comprometimento neurológico, tá bom? É um atendimento especializado em diversas áreas, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia também, enfim, fora outros projetos, né, dentro da área de reabilitação, como Pilates, né, e outros projetos sociais, como o Bazar, né, temos o Bazar do Sonho da Casa da Criança, e também o nosso Sebo do Sonho, inaugurado no último dia 7 de março. Lucão, então, é tudo verdade isso, porque eu tive a oportunidade de visitar a Casa da Criança Paralítica ali no Parque Itália. Exatamente. E olha, mas peraí, quanto que você foi lá? Faz um certo tempo, mas olha, os corredores absolutamente limpos, aquelas salas amplas, tudo bem cuidado, e realmente uma instituição que merece todo o nosso carinho. E por falar nisso, você já reserva o meu kit. Que eu vou ficar muito obrigado aí, e quando você estiver pelo Parque Itália, por favor, me faça uma visita lá, viu, senhor Albert Cavalcante? Ah, sim. Então, para reservar o seu é muito fácil, faça já o Pix, anota esse Pix aí, printa a tela, 19983891110, mande o comprovante do Pix para este número e você vai estar reservando o seu kit, tá bom? São mais de 370 crianças e milhares de familiares sendo impactados por essa instituição que há 68 anos cuida de quem mais precisa. Valeu demais, Felipe Marques, nos auxiliando aí com com esse merchan tão importante aí da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Pois não, Albertinho? Quentão, cuscuz, bolo de fubá com goiabada. O negócio é chique, Albert. É chique demais. Tem como fazer um kit só de quentão pra mim? Muito bem, intervalo de jogo, intervalo inteligente FI repercutindo por enquanto 1 para a equipe do Guarani, gol marcado pelo Bruno José aos 21 do primeiro tempo, 0 para o Náutico. Wagner Ferreira, quem seria o melhor jogador em campo neste primeiro tempo, neste bom primeiro tempo da equipe do Guarani? Olha, eu gostei do Persson, é uma certa personalidade ali no meio campo do Guarani, coisa que faltava, né? Algum jogador para enfiar uma bola, enfiou uma e tá aí o Guarani ganhando por 1-0. Eduardo Persson, a personalidade de Campinas, eleito aí pelo nosso querido presidente, o melhor jogador deste primeiro tempo. Algum destaque a mais nesta primeira etapa, o Albert? Por enquanto 1-0 para a equipe do Guarani. Até em cima do que o presidente falou, né, e pelas apresentações que o Guarani apresentou até agora, né, apresentou, gostou do pleonasmo, né, mas o Guarani é a melhor primeiro tempo do Guarani nessa Série B. Sem sombra de dúvidas, o Guarani foi supremo, soube, entre aspas, né, quem nunca ouviu essa falácia, né? Soube sofrer, né? Porque jogar contra o Náutico, por mais que esteja com ressaca ou não, que foi campeão ou não, Náutico é Náutico, né? E o Guarani soube sofrer e vem impondo o ritmo. E isso aí já é uma prévia, né? Para domingo, né? O Dia das Mães, o Derby 203, quem sabe o Guarani continua nessa entoada já pensando no Derby.
Muito bem, equipes perfiladas no gramado, vamos para o segundo tempo. Equipe do Guarani toda de verde, agora do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Por sua vez, a equipe do Náutico do lado esquerdo. Do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Náutico, camisas brancas, listras vermelhas, calções vermelhos, meiões vermelhos. O Guarani todo de verde e tem substituições de ambos os lados aí, tanto para Guarani como também para Náutico. Daqui a pouquinho nós vamos confirmar as substituições, mas vejo daqui o Índio, vejo também o Ronald. Na equipe do Náutico, camisa número 22, o Pedro Vitor já entrou. E a equipe do Guarani e o Náutico se mobilizando neste segundo tempo. Trila, o apito, árbitro, apita, Caio Max Augusto Vieira. Começa a segunda etapa no Estádio dos Aflitos. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Tá rolando a bola no segundo tempo. Vem comigo, família. Vamos bater 50 likes no YouTube até o fim da nossa transmissão. Trabalha a jogada da equipe do Guarani no campo de defesa. João Vitor despacha, manda pra frente. A bola que sobe, bola que cai com o Nicolas Careca. Ela passa por ele, vai ficar do lado esquerdo com o Júnior Tavares no campo de defesa da equipe do Timbu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Aí o camisa número 20 do time do Náutico, Vitor Ferraz, deixa a jogada mais atrás com Haldney. Abre bola na ponta esquerda com Júnior Tavares, adianta a jogada mais à frente com Luiz Felipe. Tabelinha curta com Júnior Tavares, tem espaço, deixou o Náutico. Bola pela meia no comando de ataque, recebeu Léo Passos na entrada da grande área. Fecha a porta para ele, Leandro Vilela. Tira, sai jogando para a equipe do Guarani. Bruno José dorme no ponto, perde a jogada. Vem o Timbu de novo para o campo de ataque. Tá aí o camisa número 11, Luiz Felipe. Luiz Felipe recebe a jogada, deixa o passe mais atrás com o camisa número meia dúzia, Júnior Tavares. Júnior Tavares rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com o Carlão, camisa 3. Carlão, camisa 3, deixa a jogada na ponta direita com o camisa número 20, Vitor Ferraz. Adianta mais à frente com Pedro Júnior. Pedro Vitor, na verdade. Pedro Vitor, camisa 22, que acabou de entrar na sequência. Falta do Pedro Vitor, derrubou o camisa 99 do Guarani, o Ronald. Jogou parada, a primeira falta do segundo tempo aí, Albert. O Náutico mordendo agora o Guarani, né? Tentando um empate. Ali, uma mãozada do jogador, o Pedro Vitor acertou a mãozada no jogador Ronald. Falta marcada, segue Guarani 1, Náutico 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos lá, vamos para as substituições da equipe do Náutico primeiro, Albert. Eu consegui ver daqui o Vitor Ferraz no lugar do Tássio, é isso? Camisa número 20, o Victor Ferraz. Victor Ferraz no lugar do Tássio. E no Guarani o Júlio César foi embora, entrou o 99, o Ronald entrou no lugar 99 no lugar do Júlio César, o Imperador de Campinas foi embora, entrou o Ronald. E o Niltinho foi embora, o camisa número 7 pelo lado do Náutico foi embora, entrou o 22, Pedro Vitor. Perfeito, então Pedro Vitor no lugar do Niltinho no time do Náutico e o Tássio também no lugar, no Vitor Ferraz no lugar do Tássio. O Rodrigo Andrade foi embora também. Rodrigo Andrade no lugar do Índio. Isso, o Rodrigo Andrade foi embora. Olha o time do Náutico descendo, pela esquerda Luiz Felipe bateu pro gol, tem desvio, ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Náutico. Pressão do Náutico em busca do gol de empate. Vem para a cobrança lá pela ponta esquerda, ou Giancarlo para bater de perna canhota, ou Luiz Felipe para bater de perna direita, bater fechada. O Giancarlo na bola, na perna esquerda, levantamento, vem no segundo pau, subiu o João Vitor, tira. Rebote, voltou lá dentro. Pedro Vitor tocou de cabeça, ela ficou lá dentro da grande área, recebeu pela ponta direita, até o camisa número 3, Carlão, soltou na linha de fundo, boa jogada, recebeu o Ralf dominou, girou, lindo lance. Pedro Vitor, ainda assim, levou vantagem, bateu pro gol, espalma Kozlinski! Espalma Kozlinski, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Náutico, pressão do Timbu, Albert. Chegando pelo lado direito, o Timbu vai chegando como quer. Ali ele fez uma jogada ali, né, perto da linha, dentro da grande área, perto da linha de fundo, ele passou a bola entre as pernas do Ronaldo Alves, bateu firme, bateu forte. Escanteio. Pela defesa do Kozlinski, lá vem o Náutico. Escanteio, bola fechada no segundo pau, Kozlinski tira de soco, afasta na sequência a zaga do Guarani, pressão total do Timbu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. 4 minutos, segunda etapa de jogo, então só voltando para substituições aqui. Entrou o Índio no lugar do Rodrigo Andrade, no Guarani, e o Ronald no lugar do Júlio César, certo? Correto. No Náutico, a entrada do Vitor Ferraz no lugar do Tássio, o Ralf entrou no lugar do Haldney e o Pedro Vitor entrou no lugar do Niltinho, perfeito?
Haldney foi embora, o camisa número 8, e entrou o Ralf, camisa número 14. 14. Que não é aquele Ralf ex-Corinthians que atualmente joga na equipe do Vila Nova. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. Fala, professor Wagner Ferreira. Bom, eu não faria as alterações que o Daniel Paulista fez. Nem achei necessária a alteração, porque o Rodrigo Andrade estava bem no jogo. Talvez para preservar o jogador, já entendendo que tem um clássico no final de semana, achei muito cedo. Poderia voltar para o segundo tempo, fazer essa alteração um pouquinho mais adiante. Ele coloca o Índio, o Guarani perde qualidade no meio-campo com essa alteração. Fica talvez mais defensivo. Vai chamar o Náutico para cima e vai passar sufoco. E pode escrever, agora vai passar sufoco com a entrada do Índio. Agora, o Índio não tem aquela saída de bola que tem o Rodrigo Andrade. E também o Júlio César estava bem no jogo, colocou o Ronaldo para quê? Em todo caso, pode até me desmentir, posso queimar a língua, pode o Ronaldo fazer o segundo gol do Guarani, mas não é a tendência, pelo que eu estou notando aqui, nesse momento. Ô Lucas, pois não, Albertinho. O Haldney tá no campo, tá no gramado, camisa número 8, quem foi embora foi o Eduardo, foi embora, o camisa 17 entrou o 14, tá? Eduardo foi embora, entrou camisa 14, o Ralf, o Haldney tá no jogo, camisa número 8. 5 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 1 para o Guarani, gol do Bruno José aos 21 da primeira etapa, 0 para o Tibu Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Náutico pro campo de ataque, a batida de fora, espalma Kozlinski. A batida do Léo Passos de fora da área, mais uma vez Kozlinski trabalha, tenta puxar contra golpe o Guarani, bola espetada na ponta esquerda, Ronald botou na frente e foi pro chão, opa! Falta marcada, falta do Carlão em cima do Ronald, o jogo tá parado e tem que pintar cartão lá pro camisa 3 do Náutico, Albert. Eu não sei que cor, mas ficou de graça, hein? O cartão amarelo aí pro Carlão ficou de graça, porque o Ronald puxou o contra-ataque ali, ele ia com bola e tudo pra dentro do gol ali, ele tava no meio campo, ele tomou um tapaço meio no peito, meio na cara, ali só ficou barato. E o Persson, pelo lado do Guarani, levou cartão amarelo com uma falta, amarelado o Carlão pelo lado do Náutico e o Persson amarelado pelo lado do Guarani. A informação para a Bet Champions. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalha Guarani na ponta direita, campo de defesa, tem João Vitor, deixa a jogada com o Diogo Matheus, volta a jogada com o zagueiro central da equipe do Bugre, ele rebobina a fita, recomeça tudo outra vez lá com o Maurício Kozlinski, vai receber a marcação da equipe do Náutico, conseguiu sair por baixo, foi bem o Kozlinski, aí Diogo Matheus de primeira com o João Vitor, lançamento para Bruno José na ponta direita, desce em velocidade, engata a primeira, segunda, terceira marcha, passou, Ronald cruzou para Nicolas Careca de cabeça, lá passa a esquerda do gol! Jogada rapidíssima do ataque do Bugrão, quase deu pro Guarani, Alberti. Jogadaça do Guarani pelo lado direito ali, o Bruno José. Ele fez o cruzamento dentro da grande área, ali apareceu Nicolas Careca, livre, leve e solto. Ele cabeceou, porém ele mandou a bola por cima do gol. Que chance perde o Guarani. A informação para Corujão, Autopeça. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem a equipe do Náutico, tá aí Ralf, deixa a jogada na ponta direita com Vitor Ferraz. Mais atrás a jogada com camisa número 22, Pedro Vitor. Pedro Vitor domina, rebobina a fita, recomeça tudo lá na ponta esquerda, campo de defesa com o Bruno Bispo. Ele deixa a curtinha jogada com o Júnior Tavares. Júnior Tavares recebe aqui pela meia esquerda, tem colocado o Ralf, ele faz o passe pra meia, tem o Ralf, camisa 14. Volta a jogada com camisa número 4, Bruno Bispo. Bruno Bispo deixa na meia direita, campo de defesa com Carlão. Carlão invade a linha territorial, Bugreira deixou a jogada mais à frente com o Ralf. Ralf para Pedro Vitor, tabelinha curta. E o Ralf se enrolou ali com o camisa número 8, o Haldney. Ainda Ralf, pé direito na bola, vem a batida de fora. Ela sobe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogo tá parado, o Kozlinski no momento que foi pegar o chute de fora ali do Ralf, se entreveu ali com a trave e se machucou o tubão de mostarda lá, o Albert. O ali, né, levando ali também na miguelagem também, né, ali o Ralf bateu famoso de fora da Miguel. Área. Exatamente, a bola foi por cima ali, foi só acompanhar a bola, acabou acertando a trave. O zagueirão João Vitor, né? Ele que é o atleta com mais partidas consecutivas como titular. O zagueiro iniciou os últimos 8 jogos do Guarani. Agora o 9º jogo, né?
A informação para Ovos Satoshi. Vem Guarani pro campo de ataque, bola na casquinha do Nicolas Careca buscando o Ronald, tabelinha feita, a bola volta com camisa número 11 da equipe do Guarani, protege junto a linha lateral dos técnicos, 2 em cima dele, 3, aí ficou difícil, ainda no peito na raça, Nicolas Careca tenta pegar essa bola, foi recuar, recuou errado, e tome contra-ataque dos homens, Léo Passos no drible da vaca em cima do Ronaldo Alves, botou na frente e ganhou na corrida do Matheus Pereira, ainda na linha de fundo, Léo Passos voltou mais atrás com Pedro Vitor, encara a marcação do Índio, ainda Pedro Vitor insiste na jogada pessoal, volta a jogada um pouquinho com Vitor Ferraz acha pelo meio ali, no camisa 14, Ralf vai pro chão, falta nele. Falta lá em cima do Ralf, jogo parado, falta do Bruno José. Tem pressa o camisa 14, deixa curtinho ali com o Giancarlo, o árbitro não autorizou a cobrança. O Ralf pede para que aquela bola seja colocada um pouco mais à frente, o árbitro vai ali com spray, demarcar certinho onde a falta foi marcada. Tá cheio de graça lá o camisa 14 e o Ralf, querendo colocar essa bola mais à frente de onde realmente foi a falta. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Falta pro Zame aqui pela meia direita, 10 minutos, segunda etapa, 1-0 para a equipe do Guarani. Bruno José foi para a rede aos 21 da primeira etapa. É uma falta quase frontal na verdade, de frente pro crime lá o Giancarlo, mas é de longe, mais de 30 metros a distância. O Giancarlo bate bem na bola, lá vem o camisa 10, se vira aí Kozlinski, vem pra cobrança Giancarlo, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Como é que é, Albert? Cuidado aí, cuidado que a bola vai chegar aqui. Cuidado que vai chegar aqui, hein? Mandou a bola por... Mandou longe. Muito longe lá o Giancarlo. Bate pra frente lá o Grandão Kozlinski, a bola cai na meia esquerda com o Matheus Pereira. Matheus Pereira tenta a jogada mais à frente, a bola bateu no muro vermelho ali em cima do Pedro Vitor, volta pra equipe do Guarani. Para a jogada Índio, tocou, passou, tentou a devolução do Ronald, passe errado do camisa 99. Retoma a posse de bola o Timbu. Ih, rapaz, Vitor Ferraz, uma caneta em cima do Ronald. Soltou pela meia com o Giancarlo. Giancarlo domina, invade a linha territorial bugrina. Abriu na ponta esquerda, Júnior Tavares, bico da grande área pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, ela bate no Leandro Vilela. Vai voltar com o Giancarlo. Giancarlo deixa a jogada com Pedro camisa, na verdade Luiz Felipe camisa número 11. Devolve a jogada com o Giancarlo. Giancarlo tenta o passe por cima, tira a zaga. Rebote e volta ali pela meia, tá aí Ralf. Acionou no comando Luiz Felipe, devolveu mais atrás com o Júnior Tavares. Júnior Tavares lateral pela esquerda, sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada com Vitor Ferraz. Vitor Ferraz volta, jogada no campo de defesa, trabalha Carlão. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Jogo tá parado, o árbitro marcou o que ali? Ele marcou uma reversão ou pediu pro Vitor Ferraz, parece, cobrar o lateral mais de longe. O Vitor Ferraz foi cobrar o arremesso, cobrou mais perto do que devia, o árbitro mandou voltar a cobrança. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, 12 minutos, segunda etapa de jogo, presidente, o jogo. É um risco que o Guarani está correndo, né? Recua totalmente, deixa só o Nicolas Careca lá na frente, explorando o contra-ataque. O jogo é todo do Náutico, pressão incrível e o Guarani vai se sustentando lá atrás. Agora é um risco talvez calculado, né? As alterações que ele fez foi pensando nisso. Colocou o Índio, perde potência no meio campo e no ataque. E agora que se segure aí, jogadores experientes no time do Náutico. Entrou o Bruno Ferraz agora, o jogador mais velho em campo, 34 anos. E já aquele do Santos, né? O Vitor Ferraz, do Grêmio também. Pode ver que estão jogando aqui pela direita em cima do Matheus. E vem a equipe do Náutico pro campo de ataque, Júnior Tavares, jogo parado, amarelou tudo lá pro camisa número 13, o Diogo Matheus, e o árbitro ainda tá com o cartão amarelo na mão, Berti. É, o Diogo Matheus ali, né, segurando o contra-ataque do Náutico, não teve jeito, levou o cartão amarelo. E vamos tirar os amarelados aí também, né? Tem o Ronaldo Alves, né, que tá pendurado, o Leandro Vilela, o Nicolas Careca, pelo amor de Deus, Daniel Paulista. E o segundo tempo do Guarani segue a tônica, né? Joga um tempo bom, o outro ruim. E lá vem Léo Passos na meia direita, bateu pro gol, passa por cima, vai fora, tira a tinta da meta do Kozlinski. Uma paulada do Léo Passos, ele chuta muito de fora da área. Com espaço ele bateu bem, rapaz. Eu vi lá dentro, teve sorte, agora o Guarani chegou com perigo de novo, Timbu, Albert. É, o Léo Passos, hein? Ele recebeu, bateu firme, bateu forte, a bola foi em direção ao ângulo. Mais um pouquinho para baixo, a bola ia morrer na gaveta, ali lógico.
Ali o nosso tubão de mostarda pulou, mas que bola perigosa. Não pode o Náutico ficar chegando do jeito de 14 minutos. É a pressão do Náutico em cima do Guarani. A informação para Corujão Autopeças. 14 minutos, segundo tempo de jogo, tempo e placar. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é Bruno José foi pra rede aos 21 do primeiro tempo, Guarani 1, Náutico 0. Desceu o Náutico lá pela meia esquerda, passe errado e lá vem Marcelo Corsato. Fala, Corsato! Marcelo Corsato. Neste domingo, dia 8, dia das mães, a partir das 2h30 da tarde, a transmissão do Derby 203 para você. Estarei nessa, ao lado do comentarista Wagner Ferreira, reportagens do Wendel Coral, do Albert Cavalcante, com a ancoragem do Claudinei Corsi. Domingo, a bola rola às 4 da tarde. Lucas de Souza. Comigo o jogo é sempre bom. E lá na Bolívia, Rafael Veiga, rapaz. Hat-trick do homem. Palmeiras 3, Independiente Petroleiro 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Trabalha a jogada, equipe do Náutico no campo de defesa. Tá aí o camisa número 3, Carlão. Deixa a jogada com Ralf. Entrou no segundo tempo. Devolve a jogada com Carlão. Carlão vira lá na ponta esquerda com Bruno Bispo, camisa 4, quarto zagueiro. Bruno Bispo domina, carrega, engata a primeira, a segunda marcha, já passa a linha territorial. Bugrina deixa com o Júnior Tavares. Deixou mais à frente, tenta o passe buscando por ali o camisa número 11, Luiz Felipe. O passe errado. Retoma Diogo Matheus. Carregou mal. Prendeu, perdeu. Retoma a posse de bola, Timbu. Vem Júnior Tavares, invade a linha territorial. Bugrina bota na frente com o Luiz Felipe. Luiz Felipe tenta o passe, tenta a jogada individual, é desarmado. Ela volta no campo de defesa da equipe do Náutico. Vem Vitor Ferraz, o experiente Vitor Ferraz, aquele mesmo do Santos e do Grêmio também. Volta a jogada com Carlão. Carlão adianta mais à frente com Haldini, volantão da equipe do Náutico. A cabeça de área da equipe do Timbu, cadeado da defesa pernambucana. Ele volta a jogada na ponta esquerda com Bruno Bispo, carrega, sai da esquerda, vem pro centro, traz pela meiga. Ainda o camisa 4, capacidade da bola, ele volta a jogada com Carlão na zaga central. Vai trocando passes, vai rodando a bola com paciência o time do Náutico. Vem Vitor Ferraz, soltou pela meiga. Pedro Vitor na ginga de corpo, deixou o Matheus Pereira pra trás. Acionou no comando, Giancarlo foi pro chão, falta nele. Boa jogada do Náutico. Pedro Vitor soltou no comando pro Giancarlo, foi pro chão, camisa 10, falta pro Timbu, Albert. O segundo tempo só dá o Náutico. Agora a falta mais perigosa ali, ó. Ali 10 passos, ali da meia-lua. E pra ele, pro Giancarlo ali, é meio gol. Quem sabe agora, né, o Kozlinski comece mais ainda a operar seus milagres, porque dali é perigoso. O frontal, ele pede 4 homens da barreira. Ali os jogadores do Guarani, ali quando houve a falta, o Índio levou as mãos à cabeça. Falta perigosa, segue Náutico 0, Guarani 1, a informação para Histórico Show. Mais uma falta pro Timbu lá pela meia direita. Daí o Giancarlo chutou uma, bola tá caindo aqui quase agora, rapaz. Mandou longe do gol. Mas água mole em pedra dura, o jogador vai chutando, uma hora certa. O Léo Passos, inclusive, há poucos minutos, mandou um sarrafo, passou perto da trave do Kozlinski. Vem pra cobrança Giancarlo de novo, camisa 10, agora a falta é mais de perto. Na perna canhota vem a batida em cima da barreira. Em cima da barreira ela vai saindo lentamente lá pela linha de fundo, é escanteio pro Timbu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Escanteio pro Náutico lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugrão. Se vira pra tirar daí, João Vitor, vamos tirar também Ronaldo Alves, vamos se mobilizar a defesa do Bugre. Jogada ensaiada, Luiz Felipe, cruzamento de perna canhota, Léo Passo subiu, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Bugrão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Aqui o Ramon Monteagudo Penas manda, mais uma vitória do Guarani, tá melhorando, mas tem o segundo tempo ainda, mas o Bugre vence hoje. Johnny Cunha Costa, bora, só mais um Bugre, a galera curtindo, compartilhando, galera, faltam 8 likes. 8 likes pra transmissão bater a meta de 50, curta, compartilhe, comente, manda nos grupos da faculdade, nos grupos da família, vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão, ajude os canais, tipo interior a crescer. Vem os homens de novo, Léo Passos, só dá Náutico no segundo tempo, Léo Passos botou na frente, soltou na ponta direita pra... pro camisa número 11, Luiz Felipe, levou na linha de fundo, voltou com Vitor Ferraz em cima da marcação de 2, experiente, lateral direito, recebe a marcação do Bruno José, do Matheus Pereira, botou na frente, fecharam a porta pra ele, mas tem falta.
Tem falta no lance, falta do Matheus Pereira, forçou a barra lá o Vitor Ferraz, o Matheus Pereira foi na dele, deixou o corpo, falta pro Timbu lá pela ponta direita, Alberti. O Vitor Ferraz, ele entrou, né, no segundo tempo e vem fazendo o forfé pelo lado direito. 2 jogadores em cima, ele ia levando os 2, ia dar um drible de corpo, passou bola, passou tudo. Aí falta perigosa, de novo ele na bola, Giancarlo. Segue Náutico 0, Guarani 1. A informação para Store Colchões. Falta para os homens lá pela ponta direita, uma falta perigosa, uma falta lateral quase na linha de fundo. 19 minutos e meio e é sempre ele nas bolas paradas. Giancarlo, camisa número 10, a cabeça pensante, o esquentadinho Giancarlo. Levantou, bola perigosa, Kozlinski. Voa, Veito superando, a bola tira. Ronald tenta puxar o contra-ataque sozinho. Perde a bola para Luiz Felipe, aí o camisa 11 fez a festa, fez o forfé, invadiu a área, perna esquerda, bateu, ela sobe, vai pela linha de fundo. Sobe, vai pela linha de fundo, tem desvio, escanteio. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, só dá Náutico no segundo tempo, Alberti. O Náutico vai apertando de todas as formas ali na frente do goleiro Kozlinski. A batida forte, a bola acabou pegando na zaga, escanteio para o Náutico. Vem pra cobrança, Giancarlo de novo, levantou no primeiro pau, subiu, Nicolas Careca afasta o perigo. Tira do jeito que dá, é mais um escanteio, é todo ataque o time do Náutico. Vem pra cobrança, Giancarlo, de novo, camisa número 10, segundo escanteio seguido, levantamento no primeiro pau, passa ali pro Léo Passos, afasta Ronaldo Alves. Ela volta no campo, na intermediária com Ralf. Ralf domina, camisa número 14, entrou no segundo tempo ali no lugar do camisa número 17, Eduardo Teixeira, ele volta a jogada com o Lucas Perra. Olha onde tá o Lucas Perra, no meio campo, fez o lançamento buscando o Pedro Vitor, afasta Nicolas Careca, tá todo atrás do Guarani, vem Giancarlo, cruzamento, tenta o toque de cabeça, dá o Passos, tira do jeito que dá João Vitor, domina para a jogada, o Eduardo Persson bota essa bola no chão, vamos pro ataque Guarani, vem Índio, deixa a jogada mais atrás com Bruno José, rebobina a fita, recomeça com Matheus Pereira no campo de defesa, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você ouviu o toque, 21 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Aos 21 da primeira etapa, Bruno José foi pra rede, Guarani 1, Náutico 0, desceu os homens, Vitor Ferraz dentro da grande área, encara a marcação de João Vitor, rolou pra trás, chegou, recebeu, lá vem o Raudinei, limpou, lindo lance, bateu Kozlinski! Quando tudo parece perdido, surge um muro em formato de goleiro. É um muro amarelo chamado Kozlinski. Pra salvar a pátria bugrina de novo, Alberti Cavalcante. Não adianta. Ele, Maurício Kozlinski, mais uma vez, pela segunda partida consecutiva, vem salvando o Guarani. Essa história de saber sofrer, o Guarani tem que parar com isso, viu? Jogada pelo lado direito, o Vitor Ferraz fez o cruzamento para trás. Ali a marcação frouxa do camisa número 31 do Guarani, o Leandro Vilela, que não quis fazer o pênalti, muito menos tomar cartão amarelo para ficar fora do derby. Ali o Rodney limpou, bateu firme, bateu forte, estava ele lá, Kozlinski faz a defesa, salva o Guarani, 22 minutos, o Kozlinski desaba, mas essa aí tem que dar um prêmio pro Kozlinski, mas que defesa, o Guarani tem que jogar o segundo tempo. Fala aí, Marcelo Corsato. Neste domingo, Dia das Mães, às 4 da tarde, tem o Derby 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Wagner Ferreira, 23, segunda etapa, só da Náutico, e o Kozlinski trabalha que trabalha. Nenhuma novidade, hein, com relação àquilo que a gente dizia, né, no intervalo, ou no começo do segundo tempo, com as alterações feitas pelo Daniel Paulista, que ele ia chamar o Náutico pra cima, e não deu outro. Olha as chances criadas, uma atrás da outra, o goleiro Kozlinski já é o nome do jogo, e o Guarani adotou essa prática, é suicida. Ele tá ganhando por 1-0, tá sentado em cima dessa vitória parcial, mas não tá garantida a vitória. O Guarani tem que realmente sair pro jogo, aproveitar o contra-ataque, coisa que não tá acontecendo. Tenta sair lá pela ponta direita, cruzamento do Diogo Matheus, vai nas mãos do Lucas PR. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Luiz Felipe pela ponta direita, soltou no comando de ataque para Giancarlo, tá em todo o canto Giancarlo, cruzamento, toque de cabeça do Léo Passos na trave!
Mais uma chegada perigosíssima do time do Náutico. O gol dos homens tá carimbado, tá madurando o gol do Náutico aí, Albert. É mais uma jogada pelo lado direito. Ali o Giancarlo, ele bate com a canhotinha, aquela bola venenosa. Ali apareceu o Léo Passos. No primeiro pau, ele cabeceou e fez o movimento certinho. Ali estava batido o Kozlinski, porém a bola caprichosamente explode na trave. Quase o Náutico empata. O Daniel Paulista precisa fazer alguma coisa, viu? É, rapaz, precisa mexer no time, mas mexer pra sair de trás. 1-0 pra equipe do Guarani, mas só dá Náutico no segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tentativa de lançamento do Diogo Matheus buscando lá pela ponta direita. O Ronald, o passe vai forte demais, sai do gol Lucas Perry. Ele está jogando com o Bruno Bispo. Bruno Bispo deixa a jogada com o Ralf. Ralf volta a jogada no campo de defesa com o Carlão, camisa número 3. Agora a equipe do Náutico está configurada dessa forma. É o Ralf e o Haldane, é uma dupla de volantes. A equipe do Náutico adiantou o Giancarlo, que agora tem mais espaço para trabalhar. E aí ele com espaço faz isso aí, ó. Lançamento para Pedro Vitor, linha de fundo, perna esquerda, tenta o cruzamento, ela bate no Diogo Matheus. Se sair a lateral, ele evita a saída. Tem nova chance de cruzar a bola para a área, preferiu o passe e curtir com o Ralf. Ralf devolveu a jogada com camisa número 11, Pedro Vitor foi pro chão, falta nele. Falta nele, mais uma falta. É de falta em falta, é de chute em chute de fora da área. E o Náutico vai amassando o Guarani contra as cordas desse segundo tempo, Alberti. Pela direita, pela esquerda ali, o técnico Daniel Paulista precisa mudar, né? Mudar a equipe rapidamente. Agora foi falta do Ronald, né? Porque dá um rodízio dos jogadores do Guarani para pegar os jogadores do Náutico. Falta perigosa, um escanteio curto ali, quando Eliel ali está pronto para entrar, com certeza, né? Ele vai entrar no lugar do lateral esquerdo, né? O Matheus Pereira já tá amarelado e tá tomando calor pelo lado esquerdo. Pois é mudança tática, né, Albert? Exatamente. E acabou isso mesmo. Vai embora o camisa número 16, o Matheus Pereira amarelado, e entra o 36, Eliel. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, a entrada do Eliel no lugar do Matheus Pereira, presidente. O Daniel tá vendo o mesmo jogo que a gente. Nós dissemos aqui que o Vitor Ferraz tá sendo o jogador de ataque do Náutico aqui pela direita, explorando nas costas do Matheus. Então resolveu tirar um sangue novo e o Eliel bom na marcação para melhorar esse setor aí do Guarani. Falta para os homens lá pela ponta esquerda, Giancarlo para a bola, falta lateral, atenção defesa do Bugrão, atenção João Vitor, atenção Ronaldo Alves, vamos tirar Índio, sobe também Nicolas Careca, chamando todos os carros para tirar essa bola de dentro da área do Guarani. Vem para a cobrança Giancarlo, levantou no meio da cozinha, a bola passou, Eduardo Persson tirou, voltou, sufoco, afasta a zaga do Bugre, Eduardo Persson no rebote, acionou na ponta direita o Ronald Tome, contra-ataque do Bugrão, sai Lucas Peck, Ronald driblou, é agora, vai pintar o segundo gol, soltou no meio da grande área! Aparece um pé salvador do Ralf para evitar que essa bola chegasse no Bruno José. Era a chance do segundo gol. O passe do Ronald não foi forte o suficiente. Deu tempo do Ralf se esticar todo. Ô, Judieira, presidente. Podia bater pro gol. Sem goleiro, vai fazer passe. Gol vazio. Bate pro gol, dali de longe faria o gol. Albert Cavalcante. Ô, Judieira, Albert. Era o segundo gol do Bugrão. Mas o Ronald ali poderia ter sido... Agora que ele poderia ter sido fominha, né? Ali pelo lado direito ele deu um corte, um contra-ataque, o Persson, lá vem o Guarani de novo. E vem Bugrão, Eduardo Persson, a personalidade de Campinas, soltou pra Nicolas Careca, acionou na ponta direita o Ronald, vai pra cima dele, Ronald, só mais você, 99, soltou mais atrás pra Persson, dominou pé direito na bola, bateu colocado pra defesa do Lucas Perry. Firme, seguro, arqueiro do Náutico pra fazer defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Mas o detalhe do lance, né? O Ronald, ele pegou, né, pelo lado direito. O Persson tirou a bola dentro da grande área. Após um bate-rebate, achou pelo lado direito um lançamento. O Ronald passou a linha do meio campo e ele deu um corte no Lucas Perry. Tava ele, mais dois jogadores e passando o Bruno José igual um louco pedindo a bola. Ele olhou a primeira vez, ele não acredito. Eu toco ou chuto? Olhou a segunda vez, ele fez a pior opção. Foi fazer o toque e o corte houve. Se ele tivesse tentado de primeiro, tentado pro gol, poderia ter sido o segundo gol do Guarani. E lá na Bolívia, rapaz, o Rafael Navarro fez o quarto e o Palmeiras já fez o quinto. Palmeiras 5, Independiente Petroleiro 0, na Bolívia. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias.
Jogo parado, tá caído o jogador do Náutico lá pela minha esquerda. Pelo jeito é o camisa 22 do Pedro Vitor, tá tudo bem com ele, sai jogando o Timbu no campo de defesa. Vitor Ferraz, camisa 20, entrou e mudou a história do jogo, camisa 20. Camisa número 20 do Náutico fazendo um salseiro lá na ponta esquerda da defesa bugrina. Tentativa de passe no comando de ataque da equipe do Náutico, afasta João Vitor. Rebote e volta lá na ponta esquerda, campo de defesa do Timbu, trabalha a jogada Bruno Bispo. Bruno Bispo deixa a jogada com Carlão, camisa número 3, o zagueiro central da equipe do Timbu, abre bola na ponta direita pra ele, Vitor Ferraz, camisa número 20, cheio de classe. Lançamento buscando o Giancarlo, vai forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Rapaz, que judieira, o Ronald tirou do Lucas Pega, ele teve a melhor das intenções em tocar essa bola no Bruno José, que estava melhor colocado, mas como nós colocamos aqui, se ele chutasse no gol, o Ralf não ia ter como pegar essa bola. Se recuperou bem o volante do Náutico, mas se ele batesse pro gol era gaveta. E vem Náutico, Giancarlo, pode custar caro essa chance perdida. A abertura de bola na meia esquerda, recebeu Luiz Felipe, balançou de um lado pro outro, bateu cruzado em cima do João Vitor. Consegue evitar a saída, joga pela linha de lado não. Joga pela linha de lado sim, conseguiu evitar a saída, foi bem lá o João Vitor, lateral bola para a equipe do Náutico. Pressão total da equipe do Timbu, lá vem de novo o time dos homens. Vem Giancarlo lá pela meia esquerda, olha para dentro da grande área, passou no comando Vitor Ferraz por dentro, afasta Eliel. Bola que sobe, bola que cai no peito do Giancarlo, deram espaço. A abertura de bola na esquerda, Júnior Tavares, encara a marcação do Diogo Matheus, ainda Júnior Tavares balançou, trouxe para a perna direita, mais atrás para Rafa, ele bate bem, perna direita, a bola explode na marcação, sobra tranquila para Kozlinski. Firme, segura o arqueiro bugrino para fazer defesa, você ouviu o toque. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, quase 31 deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Bruno José foi pra rede aos 21 da primeira etapa, Guarani 1, Náutico 0, fala Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Neste domingo, dia 8, dia das mães, a partir das 2h30 da tarde, a transmissão do Derby 203 para você. Estarei nessa, ao lado do comentarista Wagner Ferreira, reportagens do Wendel Coral, do Albert Cavalcante, com a ancoragem do Claudinei Corsi. Domingo, a bola rola às 4 da tarde. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar uma emoção a você, amante do esporte bretão. Tenta ser jogando lá pela ponta direita, Ronald botou na frente, fecha a porta pra ele, Júnior Tavares toma na boa, sai jogando pra equipe do Náutico com o Haldney. Haldney, camisa número 8, teve uma chance de ouro há pouco. Abre na ponta esquerda pra Pedro Vitor, lá vem o camisa 22, bota na frente, encara a marcação de Diogo Matheus, pedala, ginga, um pra lá, dois pra cá, botou na frente, linha de fundo, mais um drible, nova finta, lindo lance do Pedro Vitor, levou no fundo, cruzou de 3 dedos pra dentro da grande área, passa pro Léo Passos, afasta a defesa, rebote e volta com o Ralf, pressão total do Timbu, ainda Ralf com a posse da bola, soltou na ponta direita para Vitor Ferraz, devolveu com o Ralf, cruzou no capricho, tem desvio da defesa, Kozlinski, firme, segura arqueiro bugrino para fazer a defesa, canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalha a equipe do Náutico de novo no campo de defesa, tem Vitor Ferraz caçado ali pro Bruno José, falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Náutico, e tem substituição à vista aí, Albert. Vai embora o camisa, o 19, né, vai entrar Amarildo. Isso, 19 é Amarildo, vamos ver quem vai sair. É o Léo Passos. É o Léo Passos, vai embora, e sai o Luiz Felipe, camisa número 11, e entra o 21, Evandro, camisa número 21, entrando no lugar do Luiz Felipe, e o Amarildo entrando no lugar do Léo Passos, camisa 9, as últimas substituições aí do técnico Roberto Fernandes, o técnico vai lá, comentarista fala aqui, fala presidente. Esse Evandro é um atacante de beirada, né, tem 26 anos, vem da base do São Paulo, viu? Da base do Tricas. E jogou na Europa também, um jogador experiente. Esse Evandro aí já fez festa no São Paulo. E o Guarani tem mexida, Albert, ou não? Tem mexida, tá o Iago, né? E também tá o Derlan. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, Derlan. Derlan. Aí vai botar o Derlan onde, Jesus Cristo? No lugar do Persson. Agora é pra trancar a casinha mesmo. Hein? Então, 34, o Derlan. O Derlan entra no lugar do 8, o Persson. E vamos ver quem mais o Decno do Paulista vai. E ele vai colocar o Iago no lugar do Bruno José. Então agora ele quer contra-ataque e também quer segurar a casinha, hein?
Pois é, presidente. Entrada do Derlan, vai fechar a casinha, mais um zagueiro no time do Guarani. Entrou o Iago César para tentar alguma puxada de contra-ataque. Exatamente isso. Tudo de acordo com o protocolo, né? Retira o meia, o Persson, já não está tendo condição de ter um jogador técnico ali no meio, porque realmente o Guarani abdicou de atacar. Então é fechar a casinha e jogar com um zagueiro a mais, no caso do Derlan. E a entrada do Iago é para puxar um possível contra-ataque. Aliás, eu já teria entrado com o Iago, não com o Ronald. O Ronald não tem maturidade ainda para um jogo dessa envergadura aí, para o Guarani precisando aproveitar o contra-ataque. Veja as chances que o Ronald está tendo lá pelo lado direito, não está aproveitando. E vem o Zami, Pedro Vitor cruzou no segundo pau, ela passa por toda a extensão da área, cai na ponta direita para Vitor Ferraz, encara a marcação do Iago, volta um pouco o lance, tá aí o camisa número 21, acabou de entrar, o glorioso Evandro soltou no fundo para Vitor Ferraz, lance de perigo, rolou para trás, olha o toque pro gol na trave! Voltou o rebote, a batida do Júnior Tavares, explode a bola no Derlan, voltou o sufoco, o Júnior Tavares engatou, entrada na grande área, abriu na perna direita, bateu, explode a bola em cima do Ronald. O sufoco não cessa, o Náutico vem pra cima do Guarani. Vem de novo o Zami. Bola na direita pra Evandro, Evandro dominou, sai da direita, vem pro centro, soltou no comando de ataque, dominou o Ralf, dominou errado, perde a bola e tome contra-ataque do Guarani. São 3 contra 3. Nicolas Careca puxou sem muita velocidade, tá puxando a perna o Nicolas Careca. Abriu na ponta esquerda pra Iago, Iago aí já tirou toda a velocidade do contra-ataque. Encara a marcação do Carlão, botou na frente Iago, tem colocado ali o Elial apoiando, volta a jogada com o Elial, Elial domina, para, pensa, pisa, olha, volta o lance, recebe a jogada índio, vai pro chão, falta! Vai pro chão, falta e ganha minutos preciosos do jogo o time do Guarani, Albert. É, mas eu vou falar coisa pra você, hein? Mais uma vez jogada pelo lado direito, ali o Jean Carlos, ele faz o cruzamento, a bola passou por 3, 4 jogadores do Guarani que todos ficaram olhando sua bola. Ali o Evandro, que acabou de entrar, livre, leve e solto, ele só colocou o pé, a bola entre a junção da primeira trave e o ângulo, né? A junção do travessão. A bola bateu e a trave está tremendo até agora. Eu vou falar pra você, além do Kozlinski, que pegar muito é muito largo, hein? Pois é, rapaz, mais uma bola na trave, tem falta o Bugrão, quem sabe agora o segura o gol. Vem ali ó, pra bola, cruzamento no segundo pau, afasta a zaga. Voltou pra Iago, entrada da grande área, botou na frente, puxou na perna direita, vem a bomba, Lucas Perry. Firme arqueiro do Náutico pra fazer a defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Olha o André Luiz aqui com a gente, mandando um forte abraço em especial ao mestre de todos os mestres, o doutor dos comentaristas, Wagner Ferreira. O André Luiz é o nosso comentarista aqui nos canais Futebol Interior, Negativo, Albert. André Luiz é o nosso repórter feliz. É o repórter feliz. Ei, André Luiz. Eu estava acompanhando o bate-papo no grupo, e aí sugeriram para reforçar as cadeiras aqui, aí que eu me toquei para quem é, viu? Grande abraço, André Luiz, canais Futebol Interior também ligado em você. Conosco aqui também a Nayane Santos, mandando aqui, chama mais um gol do Guarani, tá difícil, né, Nayane? Mas vamos lá, Bugrão, eu quero rede, Bugrão, flechada neles, Guarani, vem os homens pro campo de ataque, perde a posse da bola, Leandro Vilela, lançamento do Iago, é agora, agora é o segundo gol, pintou o gol, é o gol da vitória, Iago botou na frente, saiu o goleiro, adiantou demais, não é possível. O Iago teve a chance, ele cara a cara com o goleirão Lucas Perry, ele demorou uma eternidade para definir o lance. E vem o Zomi, Pedro Vitor, na jogada, soltou mais à frente, tá aí o Evandro, carregou pela meiga, soltou, recebeu, ainda Evandro, perna esquerda na bola, vem a batida de fora, passa a direita. Passa a direita, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. É a terceira ou quarta vez que o Guarani tem uma chance clara de fazer o segundo gol e não faz. Dessa vez o Iago carregou muito, ficou com medo do goleiro, podia ter jogado do lado pro Ronald e assim definição custou caro porque chegou a marcação do Carlão e na sequência da jogada o Iago acabou sentindo o lance, Albertinho. Não, tinha 10 milhões de opções ali, ele acabou depois dividindo ali, né, Mudores no tornozelo, acabou dividindo com o Lucas Perry, porque ali ele vacilou, hein. Ele recebeu mais uma vez como o Ronald, só que ele recebeu mais livre ainda, ele deu o primeiro toque, ele acabou adiantando muito, tava ele, a bola e o goleiro podia ter tocado, driblado, mandado por cima, dominou mal, a bola acabou escapando um pouquinho, acabou trombando e perdendo uma ótima chance quando ele tá recebendo aí o atendimento médico, não sei se vai continuar não, viu? E é o seguinte, o Guarani não tem mais substituições, já entrou o Derlan no lugar do Persson, o Índio no lugar do Rodrigo Andrade, o Elião no lugar do Matheus Pereira, o Ronald no lugar do Júlio César.
Se o Iago sair, o Guarani até o final do jogo, temos aí 7 minutos mais acréscimos, o Guarani joga com 1 a menos até o fim do jogo, Albertinho. Lucas, e pelo lance ali, né, foi uma dividida com o Carlão, né, ali na hora que ele foi finalizar, ele acabou torcendo o tornozelo e o peso do zagueirão, do Carlão, acabou ali machucando o tornozelo do Iago. Vamos ver aí se ele vai voltar. 38 minutos, o Guarani pode terminar a partida com 10 jogadores. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem os homens pro campo de ataque, tá aí Júnior Tavares. Abre bola na ponta esquerda para Pedro Vitor, camisa 22. Fez o passe buscando Amarildo no comando de ataque, afasta Ronaldo Alves. A bola que sobe, a bola que cai na metade do campo, sobe, toca de cabeça, Haldner, ela volta no campo de defesa do Guarani. De novo, Ronaldo Alves sobe e tira. Índio, na finta de corpo, ganha a parada, abriu na ponta esquerda, lá vem Guarani. Ronald botou na frente, só mais você. Engatou a primeira, segunda marcha, ganhou no peito, na raça, foi, botou na frente, o árbitro para o jogo. No árbitro para o jogo e dá falta do Ronald, né? Essa eu não entendi. Essa eu não entendi. Deu falta do Ronald. O Ronald não fez nada, Alberti. Jogo parado. Não fez nada ali, perdeu ali na corrida o Bruno Bispo. E ali ele vai pra cima, ali quando ele pega o cartãozão amarelo, ele vai dar... Cartão amarelo pro auxiliar técnico do Daniel Paulista. Daniel Paulista, que ele reclama por ele, né? O Daniel Paulista, safro, né? Ou alguém reclama por ele. Mas ali não foi nada, o Ronald depois na frente, ele que levou um tapaço de novo no peito e não quis parar, aí o árbitro inverteu a falta, viu? E vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca repuxando a perna, o Nicolas Careca, tá cansado, camisa número 11, mas é isso aí, quando o cérebro não responde mais, quem responde é o coração. Vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca bota na frente e fecha a porta pra ele, Júnior Tavares, lateral bola pra equipe do Náutico, campo de defesa, 40 minutos e meio deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Aos 21 da primeira etapa, Bruno José foi pra rede, Guarani 1, Náutico 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Guarani pro campo de ataque, sai no campo de defesa, tá o Iago, voltou pro campo Iago, dorme no ponto, perde a bola, lá vem Evandro, deixa curtinho com Vitor Ferraz no meio com Ralf com Haldner recebeu camisa número 8, abre na ponta esquerda pra Júnior Tavares, se segura, Guarani tá terminando o jogo, vem Júnior Tavares, soltou pra Pedro Vitor em cima da marcação do Diogo Matheus, ainda Pedro Vitor foi pro chão, tomou o carrinho, falta! Falta do Nicolas Careca, o lance perdido, o Nicolas Careca se emocionou, deu um carrinho, entrou duro em cima do Pedro Vitor, falta perigosa a favor do Náutico, Albert. Falta perigosa ali, ó, 3 passos do bico da grande área e ficou de graça, hein, porque assim, ele está, né, pendurado, e se levar um cartão amarelo, ele não joga contra a Ponte Preta. 41 minutos, quando recebi a mensagem do nosso saudoso Claudinei Corsi, ele manda assim, abre aspas, com Ronald, Iago, fica difícil. Rapaz, tá difícil. Falta muito perigosa. No bico da grande área pela ponta esquerda. Atenção, chamando todos os carros. Vamos se virar, a defesa do Guarani. Vamos se virar, Ronaldo Alves. Tira essa, João Vitor. Vem pra cobrança, Giancarlo botou fechado, sobe, João Vitor tira. Domina Iago César, soltou na frente pra Ronald. Quem sabe agora? Ronald tenta a jogada, desarmado pelo Evandro. Vem os homens, Evandro na ponta esquerda. Recebeu Pedro Vitor. Vem cruzamento, bola perigosa, passa por toda a extensão da área. Vai pela linha de fundo. Opa, bola bateu na bandeirinha. Bola bateu na bandeirinha de escanteio, não saiu. Índio protege essa bola. Tira pra onde o nariz estava apontado. Consegue jogar essa bola no corredor pra Eliel. Eliel no jogo de corpo perdeu a bola pro Haldner. Pressão dos homens. Lá vem Náutico. Haldner na ponta direita pra Vitor Ferraz. Na linha de fundo, encara a marcação do Índio. Soltou, boa bola pra Haldner. Puxou na perna direita. Tenta o cruzamento no segundo pau. Afasta João Vitor. Gigante João Vitor na defesa do Guarani. Tira do jeito que dá Nicolas Careca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Náutico, tá aí, Evandro domina, sai da esquerda, vem pro centro, lançou no comando, Amarildo dominou, furou!
furou o atacante da equipe do Náutico pra sorte da Pátria Bugrina. Vem Náutico de novo, tabelinha curta do Haldney com Carlão, pressão total da equipe do Timbu. Vem Haldney de novo, olhou pro meio, soltou pra Giancarlo, tem espaço, tentou toque por cima, a bola bate no muro verde, tira Índio do jeito que dá, soltou com o Iago César na ultrapassagem do Nicolas Careca, ele segurou demais, ainda Iago, um pra lá, dois pra cá, se livrou de dois, são 3 contra 2, é agora Iago, abriu na esquerda pra Ronald, recebeu, perna esquerda, bateu, espalma Lucas Perry. Era a chance do segundo gol para matar, as emoções não cessam no Estádio dos Aflitos Canais. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral bola para a equipe do Timbu, é pressão total de um lado, o Guarani numas pontadas, ainda assim consegue criar alguma coisa para tentar o segundo gol. O jogo é lá e cá, o jogo é emocionante nos Aflitos. Jean Carlos tentou o lançamento buscando Pedro Vitor, bola de graça para a equipe do Guarani, protege Diogo Matheus, protege, tranquilo. Isso, na fita de corpo vai pro chão e o árbitro não dá falta, não foi na dele, o senhor Caio Max Augusto Vieira, lateral bola para a equipe do Náutico Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Fininho, loja 2 no Bandeirantes. Júnior Tavares para cobrança do lateral, é um latereio, vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Júnior Tavares lançou lá dentro, subiu, Diogo Matheus falhou a defesa sobre a Marildo, perna esquerda, Kozlinski! São Kozlinski salva a Pátria Bugrina de novo, Alberti! Pode dar um bicho, cachê, o que tiver aí, paga o ingresso, paga a volta, sabe, ovo Satoshi, bebidas Poti, dá tudo pro Kozlinski. Mais uma vez, a bola na pequena área, bate, rebate, queima a roupa, ele faz a defesa, manda a bola para escanteio. 45 minutos quando o árbitro dá mais 6. Meu Deus, vamos até 51. Vem cruzamento do Júnior Tavares, passa por toda a extensão da área. Cai na ponta esquerda, vamos trabalhar com calma que sai o segundo gol. Recebe Júnior Vitor na perna esquerda, lançou para Iago. Recebeu, tem espaço, faz o giro, no giro os Flynn, deixou o Giancarlo falando sozinho. Ainda Iago César, prende essa bola, Iago. Prende essa bola, né? Em cima da marcação de 4 fica difícil. E botou na frente, ainda Iago César. Na ponta direita, agora sim ele prende, na malandragem. É isso aí, Iago César. É isso aí, na malandragem. Prende bola, espera alguém chegar, vamos até 51 minutos ainda, Iago, 2 em cima dele, ele prende, leva no fundo, vai pro chão, o árbitro não vai na dele, é tiro de meta. É tiro de meta pra equipe do Timbu, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. O relógio do Náutico passa rápido, tic-tac, tic-tac, o relógio do Bugrão passa assim, ó, tic-tac, tic-tac, as emoções não cessam em ver os homens. Lançamento para Pedro Vitor, Diogo Matheus, firme na defesa, tira, deixa a jogada com o Nicolas Careca, gigante Nicolas Careca também, ajudando a defesa, faz o lançamento longo, aí tá na Disney também o Nicolas Careca, hein, deixa eu devolver essa bola de graça pro Lucas Berg, vem os homens de novo, tá aí Ralf, lançamento buscando o campo de ataque, Diogo Matheus, tranquilo, deixa essa bola sair, é só tiro de meta pra equipe do Guarani, fala Alberti. Estatística em posse de bola, 61% pro Náutico, 39% para o Guarani. 26 finalizações do Náutico. Deus. 12 do Guarani. Finalizações ao gol, 8 do Náutico e 6 do Guarani. 47, esse é o futebol, Wagner Ferreira. Nos escanteios são 6 contra nenhum do Guarani no segundo tempo. Pressão total do Timbu em busca do gol de empate, mas tô sentindo o Timbu cansado. Tô sentindo o Timbu cansado e o Guarani pode se aproveitar. Pois não, Albertinho? Foi 10 escanteios no total para o Náutico. Um do Guarani. É, rapaz, é pressão total, mas o Guarani vence. É gigante o Guarani. É no peito ou na raça. Quando não dá na bola, é na vontade. É na alma essa vitória do Guarani. Assim como foi contra o Criciúma semana passada. Ai, meu Deus do céu. Vem o time dos homens pro campo de ataque. Lá vem Timbu. Domina Evandro, dominou, prendeu. Se livrou da marcação do Eliel. Ele deixou mais atrás com o Júnior Tavares. Olha onde tá o camisa número 6. Caindo aqui pela ponta direita. Ele faz a tabela com o Evandro. Tá todo desorganizado o time do Náutico. Tá todo fechadinho o Guarani. Agora é coração na ponta da chuteira. Quando o cérebro não responde mais ao corpo, mas sim ao coração. Vem Náutico na ponta esquerda, Bruno Bispo, tá na Disney, Bruno Bispo. Botou na frente, perde a bola e tome contra-ataque do Bugrão. Iago César pra definir sozinho. 3 em cima dele, ainda Iago César no corpo na raça, no peito na raça, vai pro chão, falta nele. Falta nele, caçaram o Iago César. Jogo parado, falta para a equipe do Guarani ganhar minutos preciosos no jogo Bugrão, Albertinho. Muito inteligente o Guarani, né? Ali sofrendo barbaridade
Ali não teve jeito. Achou o Iago. O Iago foi pra cima dos jogadores do Náutico, já esperando já tomar a pancada. Quando mostra, né, o lance do Ronald, né, o contra-ataque do Guarani, 3-2, a bela defesa também do Lucas Perry. Olha, o Guarani vai conseguindo uma vitória gigante, pensando em termos de pré-derby. Rapaz. Nesse lance aí, o seu Ronald dá um corte, o Beck passava lotado. Aí sobra na perna direita dele, que é a boa gaveta. A falta de experiência do garoto. Exatamente. Mas o time de meninos do Guarani se importando como gigante nos aflitos. Tá caindo um tabu de 33 anos. Tá 1-0 pro Bugrão. É bola perdida no campo de ataque. Lá vem os homens. Vem Índio, falta do Índio. Morde eles, Índio. Morde eles, Bugrão. Falta do Índio em cima do Ralf, jogo parado. Falta na metade do campo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem a equipe do Timbu pro campo de ataque, Evandro soltou pra Marildo, linha de fundo, recebeu, na verdade é o Haldner, tenta o cruzamento, a bola bateu na zaga, sai Kozlinski, saiu errado, a bola vai entrando, gaveta. Gol do Náutico! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Amarildo, camisa 19. Na jogada do Haldner pela direita. Ô, Kozlinski! Assim não dá, Kozlinski! É a quinta saída errada do goleiro do Guarani. Praticamente na última bola do jogo. Amarildo nem fez esforço, nem subiu pra tocar de cabeça. Cutucou, a bola foi entrando mansinho, no fundo do barbante. Amarildo, camisa 19, é bola na rede. É bola na rede. Cai na rede, é gol do Timbu. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Náutico, Amarildo, o nome da fera, o nome da emoção. 1 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe do gol é só seu. Pelo amor de Deus, né? Faltando aí 2 minutos para acabar o jogo. Aí, jogada pela direita, ainda o Índio fez de tudo, hein? O Índio puxou, né? Tentou fazer de tudo, mas teve o cruzamento. Ali a bola acabou desviando na zaga do Guarani e subiu. E subiu a pequena área. É do goleiro. Kozlinski acabou não acertando a bola, olhando para qualquer lugar, ele que salvou, claro, o Guarani, mas ali foi uma falha do Kozlinski, a bola bateu no Amarildo, na cabeça do Amarildo, foi morrer no fundo da rede. Agora Náutico 1, Guarani 1. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, presidente. Não, recolheu os prêmios que estava reservado para ele, né? Pois é. Trila, o apito, árbitro Caio, Max Augusto Vieira, termina o jogo nos aflitos. 1 para o Guarani, gol do Bruno José aos 21 da primeira etapa. 1 para a equipe do Náutico, gol do Amarildo aos 50 do segundo tempo. Vamos para um rápido intervalo e na volta o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos.
Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. É o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani contra o Náutico. O Guarani fez 1-0 com Bruno José aos 21 da primeira etapa e aos 50 do segundo tempo. Amarildo, uma falha, né, numa infelicidade lá do Kozlinski, que saiu mal do gol. Já era tragédia anunciada, né? O Kozlinski não saiu, se eu me lembro, saiu uma ou duas vezes certo do gol, né? Exatamente. Enfim, Albert Cavalcante, o destaque do jogo, o seu destaque deste empate do Guarani. E de certa forma não foi um resultado ruim, mas pela circunstância ia ficar muito melhor se fosse a vitória. Um destaque aqui que eu vou deixar até depois pra vocês aí, trocar, bater aquela bola, cara. É as chances que o Guarani tem com os atacantes que não gostam de fazer gols. Essa é a verdade. Por mais que o Bruno José tenha feito o gol, o Guarani perdeu também, o Náutico apertou, legal, mas o Guarani perdeu inúmeras não, vai. Vamos dizer que perdeu umas 5 chances pra poder colocar. Não, vamos botar 5 assim, aquela lá do Ronald, teve a do Iago, sabe? Teve a do Bruno José no primeiro tempo. Então, assim, sabe, eu não sei que o Daniel Paulista, ele treina, a gente não tem, né, eu não acompanho o treinamento do Guarani, mas precisa, sabe? Ter alguém que finalize. O Nicolas Careca tem uma jogada do cruzamento, né, da direita ali. O cara é grande, o cara é atacante, né? Jogou em grandes clubes. Pô, sabe, capricha, falta capricho pro Guarani. E esse capricho, né, tomar o gol aí faltando 2 minutos pra acabar a partida, custou da 8ª posição, o Guarani estava batendo, né? Está na 15ª posição, fora da zona de rebaixamento, é verdade, com 5 pontos. Lembrando que o Vila Nova, né, o Tombense com 5 pontos, o Vila Nova com 4, Novo Horizontino com 3, o CRB com 1, né? Mas lembrando assim que estão todos pertos. E a próxima partida, meu amigo, nada mais, nada menos que mesmo que em casa, é contra a fortíssima Ponte Preta, que vem embalada. Vem embalada, vem de vitória contra a equipe do Brusque em casa, né? E continua, por mais que aí ouvimos aí o capitão falando sobre, né, o Ronaldo Alves falando sobre a equipe, a partida, que é difícil ganhar, mas era 3 pontos assim que ali quebrar. Dariam pra trazer. Exatamente. Dariam pra trazer. E outra, você deixa aí o tabu, continua, 33 anos sem vencer lá. Wagner Ferreira, o saldo, empatezinho com sabor de derrota hoje, mesmo jogando fora de casa, mas pelas circunstâncias, chances criadas, né, aquela emoção, né, a expectativa de praticamente vitória, deixou escapar nas mãos 3 pontos importantes aí pra sequência do campeonato. Ficou um gostinho de quero mais, né, porque o Guarani fez um belo primeiro tempo, mereceu a vantagem de 1-0, e no segundo, com as alterações, logo que eu percebi as alterações do Daniel Paulista, o que é que eu disse aqui?
o Guarani vai passar sufoco. Mas Ai, que sufoco, hein? Não teve outra conversa. Foi um massacre do time do Náutico pra cima do Guarani. Até que a defesa acabou se suportando. Foi uma coisa que a gente falou no jogo do Criciúma. João Vitor e Ronaldo Alves, a defesa titular do Guarani, não se discute. Hoje o Matheus Pereira bem na defesa e bem no ataque. O Diogo Matheus muito bem na defesa. Na defesa, apesar das... Porque assim, goleiro é uma posição ingrata. O Kozlinski fechou o gol, fez milagre, mas a falha dele custou a vitória hoje nos aflitos. Vamos dividir a falha com o Índio, né? Que permitiu aquele cruzamento. A bola estava na linha de fundo, era só ele dar um... Deixar o corpo no Haldner, fecha o ângulo, o Haldner não cruza. Não tem espaço pro cara cruzar. 49 minutos é para um lance daquele, falta de experiência, um pouquinho falta de categoria, né? Enfim, estava tragédia anunciada, com a palavra que você usou, e era esperado. Mas no início do jogo nós dissemos que o empate seria um bom resultado. E o Guarani traz para Campinas esse bom resultado, encarando agora uma Ponte Preta que há 3 jogos mantém o mesmo time, é uma molecada. O Guarani tem um time mais experiente, eu acho que até superior à Ponte, mas pelo que a Ponte está jogando, já está encontrando, o Hélio dos Anjos está encontrando o futebol ideal, mantendo o mesmo time, uma molecada que está tocando bola no chão e está conseguindo os resultados. Veja aí a posição da Ponte na tabela. Então, mas esperamos que tenhamos aí um belo clássico no domingo, com a cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato dá o tom da conversa com o presidente Wagner Ferreira nos comentários, Wendel Coral, Albert Cavalcante e ele, Claudinei Corsi, no domingo, Dia das Mães, cobertura completa dos canais Futebol Interior em mais um derby número 203. Aqui nos canais Futebol Interior falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozone Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho. Alô, Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, as notas do jogo, o melhor em campo. E se tivermos alguma coisa da assessoria de imprensa, a gente coloca no ar para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui com o nosso Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. Quero agradecer aqui a grande audiência no Facebook, no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sua participação. Wagner Ferreira, papel, caneta na mão, régua, esquadro também. Pô, não vou fazer desenho nenhum aqui, não. Mas, realmente, você está querendo dizer se a minha pauta está pronta exatamente. Aqui. Vamos dar nota para essa rapaziada então, aí. Vamos lá. Vamos para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, começando pelo arqueiro Kozlinski. Nós tínhamos reservado já todos os prêmios aqui da bancada, né, para o goleiro Kozlinski. Seria o herói do jogo se o Guarani trouxesse essa vitória para Campinas. No entanto, fez que nem o cara que tirou o leite da vaca, né? Tirou 3, 4 baldes e depois chutou tudo. Então, realmente ficou uma frustração. E por essas e outras, ele vai de uma nota 8, 9 para uma nota 6. Em função do último lance. Perdeu 3 pontinhos. Determinou o resultado do jogo. Agora, vamos dividir a culpa também, né, com o Índio, que deixou aquela bola cruzar. Mas pelo tamanho dele, pela envergadura e goleiro com as mãos, perder para um cara de cabeça, realmente foi uma falha lamentável do Kozlinski, por isso ele perde pontos, fica com 6. Muito bem, Kozlinski nota 6. Reconhecendo que fez boa partida. Fez um partidaço mesmo, o camisa 30 Kozlinski, é aquilo que eu falei no bloco anterior. Posição de goleiro, negada, é complicado, você pode salvar o jogo. Quantas vezes foi uma falha sua, você toma um gol, rapaz, realmente fica difícil. Diogo Matheus, camisa 13. Nota 5 pro Diogo Matheus. Teve um bom primeiro tempo, mas no segundo, como todo o Guarani recuado, acabou ficando preso lá atrás. Nota 5 pro Diogo. Vamos pra zaga agora, João Vitor, camisa 28. Eu acho que o Guarani suportou bem, até que, né, poderia até ter tomado mais gols, mas uma defesa bem postada. Eu gostei do Ronaldo Alves, gostei do João Vitor. E se você me permite, já vou dar uma nota para os dois aqui. Perfeito. 6 para o Ronaldo Alves, 6 para o João Vitor. Ok. Então já vamos direto para Eliel, camisa 30. Eliel não, perdão. O Matheus Pereira, camisa 16. Vai ficar com a mesma nota do Diogo Matheus. Evidentemente que ele é o titular da posição, mas tem alguns aspectos defensivos que não me agradam. Ele vai para frente e deixa um buraco nas costas. Então é preciso muito treinamento, muito jogo, uma dobra com alguém por ali para que ele tenha sucesso. Ficou numa nota 5, na média, o nosso Matheus Pereira. E o Eliel, que entrou no lugar dele, o 36? Olha, entrou com o único objetivo de defender, ficar lá atrás. O Matheus Pereira saiu a 26 minutos, né, do segundo tempo. E talvez até para poupar o jogador para o clássico. Então entrou o Eliel, que não comprometeu. Jamais passou do meio campo. Vai ficar com a mesma nota do titular, nota 5. Indo pro meio campo, Leandro Vilela, camisa 31. Muito bom no primeiro tempo, Leandro Vilela. Me parece que a marcação em cima do Jean era para ele. Onde o Jean ia, ele estava mais ou menos por perto. Tá certo que quando o Jean se deslocava lá para a ponta, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Náutico, aí já fugia um pouquinho da marcação do Leandro. Mas na posição do Jean mesmo ali, flutuando ali pelo lado direito, mais ou menos na zona do Leandro, ele foi muito bem. Inclusive, o cartão de visita do jogo foi dele. Um chute de fora, a bola não passou muito perto, mas foi um chute forte pela linha de fundo. O Leandro Vilela não comprometeu, mas ainda espera-se muito mais dele. Vai ficar com uma nota 6. Nota 6 então pro Leandro Vilela. O Rodrigo Andrade, camisa 32. Tava bem no jogo, um jogador, um volante que sai pro jogo, né? E é forte, né? Joga com o corpo, costuma fazer bons lançamentos e procura sempre um companheiro. Chegou até a chutar a gol. Mas nem sei por que foi substituído. Talvez também porque cansaço, preparo físico e tal. No intervalo, o Guarani vem com o Índio, né? Então vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não era pra ter substituído o Rodrigo Andrade, não. Tava bem no jogo, nota 6. E o Índio, camisa 23. Ele vai ficar com uma nota 4.
porque entrou com aquela função de destruir. Esperar a armação de jogada com o Índio é utopia, isso não vai acontecer. Vejam que o que ele sabe fazer, destruir, não fez bem ainda, que foi aquela última bola, deixou o cruzamento e aí deu no que deu, o gol de empate do Náutico. Nota 4 pro Índio. E o Eduardo Persson, camisa número 8. Boa nota para ele também, vai ficar com uma nota 7, por incrível que pareça, a melhor nota do Guarani. Jogando bem no primeiro tempo, enfiou aquela bola pro Bruno José fazer o gol. No segundo também, só me parece que saiu machucado ou cansado, saiu na marca móvel. E vamos ficar com a nota 7 pro Persson. E o Derlan, que entrou no lugar dele para fechar a casinha, camisa 34. Exatamente, com essa função, 33 minutos, só chutão pra frente. A bola caía no pé dele ali, chutão pra frente. O Derlan entrou com um zagueiro a mais. Aliás, o Guarani só tinha zagueiro, né? Só tinha jogadores de defesa naquele momento do jogo. 33 minutos, vai ficar com uma nota 5 o nosso Derlan. Muito bem, indo pro ataque agora, o Bruno José, autor do gol do Bugrão. Precisa se achar ainda no time do Guarani o Bruno José. Evidentemente que tem uma nota boa por ter feito o gol do Guarani, aproveitando muito bem o lançamento do Persson e teve frieza para esperar a saída do goleiro e meter no canto. Gol de categoria, gol de quem sabe fazer gol. Agora, no segundo tempo sumiu, né? Porque o Guarani também não teve jogada de ataque no segundo tempo. E ele realmente sucumbiu. Mas vai ficar com uma nota 6, principalmente pelo gol que marcou. E o Iago, camisa 97, teve 2 chances de ouro. É aquilo que o Albert, a gente estava comentando aqui. Não tem atacante que faça gol. Agora não tem goleador. Qualquer outro no lugar do Iago teria feito aquele gol que ele caminhou com a bola dominada. Todo mundo atrás dele, ele deu um toquinho a mais, permitiu a bola dividida. Se ele solta pro Ronald, que tava do lado dele Gaveta. ali... Caixa, era caixa. No entanto, faltou um pouco de experiência. Por isso que não ficou lá no clube. Onde que ele veio? Atlético Paranaense? Por isso que não ficou lá. Se fosse bom, teria ficado. E rodou e nada, hein? E pode puxar depois o histórico aí dele. Ele tem 20 jogos aí, um gol só. Então nota 4 para ele, por essas Muito bem. Indo pro lado esquerdo, o Júlio César Imperador de Campinas. Não teve mal, bom no primeiro tempo, andou chutando a gol. Perdeu o gol também. Teve um lance que ele tirou do goleiro, a bola ia entrando, a zaga acabou tirando quase que em cima da linha. Júlio César nota 5, é aquele jogador que fica sempre na média ali, nunca decepciona, mas também fica naquele, não sai disso. Dá 5 pra ele. Entrou no lugar dele o nosso amigo Ronald. Ronald. Né? Perdeu, acho que ele perdeu 2 gols, né? Um que ele tirou a bola dividida com o goleiro lá na lateral, ganhou, partiu, gol vazio, não tinha ninguém no gol. E ele... faltou um pouco de competência para ele, ou então confiança, para meter a bola por cima, mas era um caixa, não tinha goleiro. No entanto, ele procurou um passe e deu no pé do zagueiro. E depois uma outra bola, em que ele ficou cara a cara, né, com o goleiro do Náutico e acabou permitindo a defesa. Tá muito imaturo, falta de experiência, garoto ainda... Vai ficar com uma nota baixa o nosso Ronald, nota 4. Nota 4 pro Ronald. E lá na frente o nosso amigo Nicolas Careca, que no segundo tempo virou assistente de lateral direito. É uma posição que a gente vem discutindo aqui, entre Nicolas e Lucão. Eu acho que ali é 6 por meia dúzia. Você põe um, põe outro, fica a mesma coisa, ninguém faz gol. Brigar por brigar, os dois brigam, né? Tem corpo, né? Tem preparo físico, né? Mas isso é muito pouco para um centroavante, para quem precisa fazer gol. Então eu acho que o Nicolas ficou devendo também, nota 4. Nota 4 entrando pro Nicolas Careca. E pro técnico Daniel Paulista. Que na próxima quinta-feira completa 40 anos. A torcida tem razão de pegar no pé do Daniel às vezes. Ele pode até justificar, se a gente tiver a coletiva aí, a justificativa das alterações que ele fez. Mas eu não faria o que ele fez no intervalo. Agora, até, quando terminou o primeiro tempo, já dizia, Guarani não precisa mexer no time, tá bem. E olhando pro banco aqui, não tinha quem entrasse para melhorar o rendimento. Então era aquilo mesmo, que era o que tinha para aquele momento. Não concordei com as alterações dele, chamou o time do Náutico para cima, uma tática suicida. De vez em quando dá certo, né? Se não fosse aquela falta de sorte falha, né? ou aquela falha do goleiro, agora ele levaria os 3 pontos. Aí o técnico ia sair por cima, ou não? Claro, sem dúvida. Ia sair como o cara, deu nó tático. Soube sofrer. Então, mas como nada disso aconteceu e ele chamou o time pra cima e foi responsável pelo resultado, vai ficar com uma nota 4. Muito bem, nota 4 pro Daniel Paulista. E pro Náutico, uma nota pro Náutico, Wagner Ferreira? Olha, o Náutico é em autêntica ressaca, né, de título pernambucano, porque realmente... Foi pra cima do Guarani, porque o Guarani cedeu o espaço, chamou o Náutico pra cima. No segundo tempo só deu o Guarani, ganhou meio campo. O Guarani teve chances, né?
tem aqui uma sequência de jogadas do Guarani. O próprio Jean, que seria a estrela do espetáculo, foi muito bem marcado pelo Leandro Vilela. O Jean tentou aparecer, mas nas bolas paradas, né? Escanteio, toda a bola dele. Falta, toda a bola dele. Agora, jogada dele mesmo para colocar um companheiro na cara do gol, a gente viu pouco. Então, com o seu grande astro em baixa, não rendeu muito o Náutico. No segundo tempo, teve o mérito de abafar, mas foi culpa do Guarani. O Guarani que ofereceu esse espaço pro time do Náutico. Não gostei do Náutico, não. E se foi esse aí o time campeão pernambucano, imagina o ritmo, né, do futebol de Pernambuco. Muito bem, uma nota então pro time do Náutico, nota... Vai ficar com uma nota 5. Nota 5 então pro time do Náutico. E assim nós encerramos as notas do jogo aqui no nosso Fim de Jogo FM. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, aproveitando a nossa pauta, vamos eleger aqui o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Agora vai inverter. Albert Cavalcante, para você, o melhor jogador em campo para Guarani e Náutico. Ele saiu, né? Ele que foi substituído, né? E jogou muita bola. Ele foi substituído pelo Derlan, né? O camisa número 34, o Eduardo Persson. Ele deu uma mobilidade desde a partida passada, ele deu uma mobilidade diferente pro Guarani. E até quando, né? Quando ele esteve em campo, ele foi diferente. Tanto que ele achou ali o Bruno José para poder fazer o primeiro gol. Meu voto é para o Persson. Persson, então, eleito pelo meu querido Albert Cavalcante como melhor jogador em campo. Wagner Ferreira. O Persson só não levaria essa se o Kozlinski não cometesse aquela falha a 49 minutos do segundo tempo, que decretou o resultado final da partida. O Kozlinski seria o craque do jogo, mas por aquela falha, voltamos então ao Persson, que para mim foi também o destaque do Guarani. Vou seguir os relatores da matéria. O melhor jogador em campo também, na minha opinião, Eduardo Persson, é um jogador diferenciado. Acho que, quem sabe, com essa má fase aí do Rodrigo Andrade, ele tá tentando retomar. Mas quem sabe um Eduardo Persson e Giovanni Augusto no meio campo do Guarani pode dar samba aí no meio campo. Mas não adianta nada o Guarani criar também, quem tiver lá na frente não botar a bola na gaveta. Faltou o definidor, né? Tá faltando e... Enfim, né? Eu acho que o Nicolas Careca, ele rende melhor pelo lado, ele briga muito, ele tem velocidade, tem corpo. Pra mim, o dono da posição, Lucão do Break. Mas, na opinião aqui da galera, Eduardo Persson, o melhor jogador em campo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, temos alguma coisa da assessoria de imprensa do Guarani, Albert Cavalcante? Não, jogos fora de casa, né? Normalmente, as perguntas dos repórteres não são enviadas e eles deixam depois o link, né? Então não temos nada. Então, com certeza será bem tarde, né? Pois, né, fora de casa, né, da maneira que foi, né? Fica mais difícil, mas assim, ó, rapidinho, dá uma pincelada rapidinho. Nós estávamos falando do Iago, né? O Iago começou no Atlético Paranaense em 2016, ele fez 36 jogos e nenhum gol. Depois ele foi emprestado em 2017 para o Juventude, 16 jogos, 1 gol. Depois foi emprestado para o Lobos Buap do México, 21 jogos, 3 gols. Depois foi emprestado para o Passos de Ferreira, 3 jogos, nenhum gol. 2020, Ituano, 8 jogos, 1 gol. Depois 2020 e 2021, Cuiabá por empréstimo, 35 jogos, 2 gols. 2021 ele foi emprestado, né? Metade ele foi emprestado para jogar a Série B pelo CSA, 17 jogos e nenhum gol. E agora aí, 12 partidas ao total ele tá com o Guarani e nenhum gol. Ô Lucas, você estava me pedindo aí um destaque do Náutico. Certo. E eu gostei da atuação do técnico, né? Do José Roberto Fernandes. Ele fez uma alteração cirúrgica, né, no time do Náutico. Ele tirou aquele garoto Tássio, que é 21 anos, jogador da base do Náutico, colocou um jogador experiente ali, o Vitor Ferraz. Isso foi no intervalo. E por onde é que o Náutico achou seus melhores momentos? Pelo lado direito. Pelo lado direito. E por onde saiu o gol? Lado direito. Então, Roberto Fernandes aí, muito mais experiente do que o Daniel Paulista. Se eu tivesse que dar uma nota melhor, não vou dizer que deu um nó tático, mas foi mais esperto do que o Daniel Paulista. Mexeu melhor no time, né, o Roberto Fernandes, do que o Daniel Paulista. Muito bem, Albert Cavalcante, o seu destaque final, então, no nosso fim de jogo, nosso fim aqui de transmissão para Guarani e Náutico 1-1. Agora o Guarani concentra todas as suas forças, né, para domingo. Dia das Mães, Derby 203, abertura às
14h30. E o jogo será às 16 horas no estádio Brinco de Ouro, com a cobertura total dos canais de futebol interior. O Guarani que perdeu a grande chance, né, de quebrar um tabu de 33 anos. Não que o resultado não seja um ótimo resultado, fora de casa, porém, entretanto, da maneira que foi, a expectativa que foi, o Guarani, né, tomando aperto, perdendo chances e chances, depois o técnico Daniel Paulista terá que responder as perguntas e, né, os coleguinhas, né, muitos torcedores mandando mensagem aí, criticando a postura do Guarani, a postura do técnico Daniel Paulista. O Guarani, com esse empate, está na 15ª posição, fora da zona do rebaixamento, com 5 pontos. Porém, entretanto, né, os que estão dentro da zona de rebaixamento, Tombense, o 17º, com 5 pontos. O Vila Nova, em 18º, com 4. O Novo Horizontino, com 3 pontos. E o CRB, né, desligando a luz, o último que apaga a luz, com 1 ponto. Então, o Guarani está fora da zona do rebaixamento, porém, entretanto, assim, com o mesmo número de pontos do Tombense. E vencer o derby é fundamental, tanto para a pontuação e também para a sequência do campeonato, e também aquela pegação chata no pé do técnico Daniel Paulista, que hoje igualou também o número de partidas do Vadão. Vadão, que já mora no céu, nosso querido Oswaldo Alvarez. Albert Cavalcante, forte abraço para você, bom trabalho no domingo e bora descansar, que ainda tem alguns dias até o final da semana, né? É isso mesmo, vamos descansar e muito obrigado a todos aí por que acompanharam essa jornada esportiva maravilhosa. É um prazer fazer parte da família Futebol Interior. Um abraço e até domingo. Valeu, Albert Cavalcante. O seu destaque final agora, presidente Wagner Ferreira. Pois é, uma ligeira projeção, né, do que pode apresentar o Guarani contra a Ponte no Clássico Campineiro. Eu acho que o time que começou a partida de hoje, evidentemente com a presença do Giovanni Augusto, né, que é titular absoluto. Agora é uma pena que ele vai tirar um grande jogador que foi o Persson, porque não vai ter espaço para ele. O Leandro Vilela é o primeiro volante, Rodrigo Andrade o segundo. O Persson não vai ter espaço. Não dá para encaixar o Persson no lugar do Rodrigo Andrade, não, presidente? Eu acho que não, pelo menos para começar o jogo. Uma alteração possível é essa daí. O Persson no lugar do Rodrigo Andrade. Uma alteração conforme o andamento do jogo. E no ataque, aquela dúvida, né? Nicolas ou Lucão? Não tem preferência, é 6 por meia dúzia, não tenho que escolher. Júlio César é aquele jogador operário que não sai do time, e o Bruno José. Então eu acho que esse será o time do Guarani. Salvo alguma surpresa aqui, mas eu não vejo por onde. Você pega o banco que o Guarani tinha hoje aqui, para ser titular num clássico da importância do derby, realmente ele não vai fazer isso. Então praticamente, provavelmente, o mesmo time do Guarani começou a partida de hoje, com o Giovanni Augusto no meio campo, no lugar do Persson, né? Persson evidentemente vai ter que ir pro banco. Muito bem, Wagner Ferreira, forte abraço para você, um excelente trabalho domingo, uma boa semana para você. Bora descansar que ainda tem alguns dias aí. Vamos acompanhar, né, os preparativos aí de Guarani e de Ponte Preta, muito embora a gente não tenha acesso aos treinamentos, mas é sempre, né, ficar de olho algumas surpresas que podem acontecer. Por exemplo, a Ponte tem alguns jogadores machucados. Eu duvido que esses que estão machucados não vão para o jogo. Sim. Isso aí faz parte da estratégia de ganhar derby. O Guarani não tem nada a esconder também. Não tem, tá todo mundo inteiro, né? Ninguém tomou cartão, então é o time titular. Eu acho que força máxima, tanto de Ponte como o Guarani, que vai valorizar o Clássico Campineiro, um clássico centenário que vamos ter aí no Brinco de Ouro no próximo domingo. Estaremos aqui, né, acompanhando ao lado de todos os companheiros aqui nos canais Futebol Interior. É isso clássico. Aí. Próximo domingo, 2h30, começa a nossa transmissão, cobertura completa do Derby 203. Grande abraço e até lá. Falou esse Wagner Ferreira, nosso presidente. Muito bem, em 30 segundos vamos para a ficha técnica aqui do jogo Guarani e Náutico. Ficha técnica para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. A emoção não faltou lá nos aflitos. O Guarani de Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, depois Eliel.
Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, depois Índio, Eduardo Persson, depois Derlan, Júlio César, depois Ronald, Bruno José, depois Iago e Nicolas Careca. O Guarani ainda contou com Ravel Martins, o Madison, Marcinho e o Lucão do Break no banco de reservas. Por sua vez, o Náutico de Lucas Perry, Tássio, depois Vitor Ferraz, Carlão, Bruno Bispo, Júnior Tavares, Haldney, depois Ralf, Eduardo Teixeira e Jean Carlos. Na frente, Luiz Felipe, depois Evandro, Léo Passos, depois Amarildo, Pedro Vitor, depois... na verdade, Niltinho, depois Pedro Vitor. No banco de reserva ainda tinha o Bruno Ferreira, o Wellington, o Brian, o Djavan, o Leandro Carvalho acabou sendo expulso, o Robinho, o Richard Franco e... esses foram os bancários aí do técnico Roberto Fernandes. Jogo movimentado, aos 21 minutos o Bruno José foi pra rede, fez 1-0 pro Guarani, que teve outras diversas chances para aumentar o placar ainda no primeiro tempo, não fez. No segundo tempo o Náutico insistiu, botou bola na trave, o Kozinski fechou o gol e aos 50 minutos o Amarildo foi pra rede e empatou o jogo pro Timbu 1-1. Arbitragem do senhor Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte, assistido pelo Jean Márcio dos Santos, pelo Lorival Cândido das Flores, também do Rio Grande do Norte. Quarto árbitro, o senhor Diogo Fernando Silva de Lima, do Pernambuco, e o VAR, o senhor Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais, árbitro FIFA. Pois aliás, né, Lucão, a gente estava comentando sobre a arbitragem, né? Sim. Um trio escalado do Rio Grande do Norte, região Norte e Nordeste. E foi bem o árbitro. Foi bem, foi ótimo. Foi muito bem o Caio Max. Foi bem o Caio Max Augusto Vieira. Na expulsão do Leandro Carvalho, foi uma expulsão justa. O Leandro Carvalho, só para o nosso querido internauta entender, ele deu a volta por dentro do campo, né, no momento de aquecimento dos jogadores do Náutico. O árbitro deu o amarelo, na sequência o Leandro Carvalho, ele bateu palmas pro árbitro que teve postura, né? Mesmo o jogo nos aflitos, foi lá, deu o segundo amarelo, mandou o Leandro Carvalho pro chuveiro mais cedo. Ele que tem 40 anos, é professor de educação física na cidade de Parnamirim, que fica a 12 quilômetros de Natal. O assistente número 1, o Jean Márcio dos Santos, ele é funcionário público na cidade de Natal, tem 36 anos. E o Lorival Cândido das Flores, 44 anos, também professor de educação física na cidade de Ceará-Mirim. Sabe onde fica? 30 quilômetros de Natal. Que é isso aí. Beleza. Boa arbitragem. Muito boa arbitragem. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio dos Aflitos, quinta rodada do Brasileirão Série B, dia 3 de maio de 2022. E assim nós encerramos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. E com o encerramento da ficha técnica do jogo, damos por encerrada a nossa jornada esportiva para Náutico e Guarani. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. No oferecimento de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, na Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. A coordenação é de Carlos Corsato, direção executiva de Elcio Paiola, direção comercial dele, meu amigo Claudinei Corsi. Um beijo pra você, Claudinei, esteja onde estiver, melhoras pra você, meu amigo. E a direção geral é do doutor Arthur Eugênio Matias. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, a honra da sua presença. Bota na agenda domingo, Dia das Mães, às 2h30. Marcelo Corsato e grande equipe, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Wendel Coral e Claudinei Corsi vão trazer as emoções de Guarani e Ponte Preta ao Derby 203 aqui pelos canais Futebol Interior. Eu sou Lucas de Souza e trouxe as emoções de Náutico e Guarani 1-1. Foi o placar da emoção. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.